mas acho que tem que ser. Tá gravando ou não? Então é isso, gente, olha só. Chegamos aqui, eu e Iago, estamos aqui na Piba, é isso? E a gente veio pregar aqui... De Aracaju, de Aracaju. que terra maravilhosa. Terra maravilhosa, terra que é no Nordeste. É claro. E claramente no Nordeste, exato. E tá aqui, e eu sou o Rodrigo Bibo e sou de Joinville, Santa Catarina. E tô aqui. Que é no sul, hein? Que é do sul, mas Parece eu não tomo informação. chimarrão. Porque eu não tomo chimarrão, só pra deixar Eu bem tomo claro. chimarrão e sou cearense. Sério? Tomo, eu tenho uma coisa de chimarrão. Mas é quente, não é? Fortaleza é mó quente, não é, mano? E? Você já tomou um chimarrão no frio? Não sei, tem que perguntar pra um gaúcho. Ah! E tô aqui com meu amigo Iago Martins. Meu amigo Bibo. É nóis, estamos Grande. together. Vocês sabiam que Bibo foi quem primeiro publicou um livro meu na história do mundo? Um cara que ficou triste porque um talento na teologia trabalhava numa livraria. Eu falei, não, mano, tu tem que estar ganhando dinheiro com teologia. Vamos lançar esse livro. Fizemos Eu um vendia prova. livro. Vendia livro. Não os meus, vendia os livro. outros. Exato. Aí com a BT Books lançamos o Você Não Precisa de um Chamado Extraordinário. Não, Missionários. caramba. Mas faz sentido também. Você Não Precisa de um Chamado Missionário. Lançamos, a BT Books lançou. BT Legal. Books. 2014 ou 2015, por aí. 2015, exatamente. É, por aí. E Não, material de qualidade, bem editadinho, bem diagramadinho. Aí, pá. pontapé inicial pra tudo agora, não foi o Bibo. Olha aí. Bibo, foi o Depois a editora Concílio pegou. Isso. É isso? Aí lançou a continuação. Depois que você me expulsou da sua editora. Mas Exato. essa história eu conto depois. Essa história a gente deixa pra lá. Aí a gente deixa pra lá essa história aí. Mas a gente é amigo, viu? Isso é importante. Claro, É claro. importante. Mas é isso. Aí depois, aí veio o quê depois do Você Não Precisa do Chamado Missionário? Cara, aí vieram mais 22 livros depois disso. Não, mas era uma Mas é uma série de trilogia. 4 livros. Quatro é uma livros? tetralogia. Eu achei que era- Veio o Faça Discípulos ou Morra Tentando. Isso. Veio os Sermões dos Maricas. Isso, eu achei que eram esses três. Não, aí depois vem o Cristo Habita em Ministérios Fracassados. Nossa, esse eu não conheço, esse livro. Ou eu pedi pra aliviarem. Mas esse é um livro que... É porque tu lança muito livro, né? É. E acho que esse tu até fala pouco dele, né? Eu falei mais quando saiu. Então, mas Muitos eu nem sabia desse aí. Olha aí. Não, eu vou lhe mandar. sabia, Vou lhe mandar. por Esse é muito favor. bom, eu gosto muito dele. É. Porque esse livro é o que traz a teologia por trás daquilo que fez a gente se conhecer. Minha primeira participação no BTcast foi falando do documentário Isso, Ministérios Fracassados. assim que foi muito legal, né? Que você lançou o documentário. O nosso foi tipo um bastidores, assim, né? Foi muito legal. Isso antes de existir 2D Teologia. Exato, né? O Iago, cara, começou muito cedo, em 2012 na internet, não foi? Por aí, Ou por antes? aí. Eu acho que eu comecei a produzir conteúdo para o YouTube com 17 para 18 anos. Mas tu lembra o ano? Não, tem que. Mas enfim, Fazer o cálculo. é mais de 15 anos, então. Devo estar uns 15 anos Você aí. tá com quantos anos? Tô com 33. 33? Caramba, Comecei mano. com uns 15 anos produzindo conteúdo. 15 anos. A gente começou meio junto, assim. Eu comecei em 2011. Faz tempo que a gente não se encontra também, aí a gente tem um monte de assunto meu pra trocar. Deus do céu, Se é. deixar, a gente fica A batendo gente papo esse aqui. fico aí que deixa só nessa câmera aqui. E a gente rende o podcast inteiro A aqui. gente vai, tipo, a gente... Mas aí a gente vai entrar nessa conversa também junto com os temas que a gente abordou. O primeiro vai ser sobre cultura digital, falar um pouco a respeito disso. Bom, eu sou o Jonathan, você já conhece. A gente está com esse episódio com o pastor Júnior. É Jonatas e Júnior? Isso. Que legal que... Pastor da primeira igreja batista de Aracaju, trabalhando com jovens e adolescentes. Feliz demais em ter duas pessoas que são referência, tá certo? No E Brasil. um corredor de primeira, viu? E é Acaba. Eu também, eu corri dessa corrida. Corremos na chuva hoje de manhã. Não, parabéns. parabéns. Podemos dizer que a nossa missão hoje de manhã foi cumprida. É isso aí. Achei que o pastor Iago não ia acordar, mas ele mandou uma mensagem de bom Acordei. dia, então eu tive que fazer as honras da casa. Aliás, eu fui pressionado pelo histórico. É muito chato isso, né, cara? Não é que quando as pessoas começam a ter uma vida muito exemplar, as pessoas começam a usar a vida exemplar, nesse caso fitness, aí vale pra tudo também, né? Mas começa a usar isso aí pra te jogar na tua cara. Olha aí, ó, o Iago, tu não tá no mesmo evento que o Iago tá lá correndo. E você, Vai correr também, não? Eu tava dormindo, né, cara? E é muito triste, assim, as pessoas começam a usar o bom exemplo dos outros pra jogar na tua cara. Mas eu estava repousando, eu cheguei 3 horas da manhã. descanso é aqui. importante. É muito Descanso é importante. bênção. Eu valorizo. Enquanto dormimos, recebemos do Senhor. Então, Eu creio muito nisso, entendeu? Eu não sei se ele vai mandar disposição física, né? Se ele vai mandar músculo enquanto eu descanso, mas eu tô... Mas você tá bem, cara. Você tá magrinho. Eu tô fininho magro, eu e emagreci tal. 10 quilos, mas foi, cara, só alimentação. É, Só bom, mudando a excelente. alimentação. E basicamente, assim, eu nem como tão bem assim, eu não como muita coisa que eu deveria comer, eu não como. Mas eu cortei muito açúcar, cara. Porque assim, meu café da tarde era muito regado a bolo, torta. É o lance de tu vai encontrar um amigo, pô, daí tu vai numa cafeteria. Aí, entendeu? É o lance da cafeteria. Aí você vai lá, você pega aquela torta, aquele bolo maravilhoso, sala VIP de aeroporto. convidativo, né? Todo final de semana eu tô numa sala VIP de aeroporto. Cara, e tem sala VIP que é maravilhosa. Que é tipo a confeitaria. Infelizmente eu não cheguei nesse nível ainda. Para, é por isso. O meu cartão de crédito só me deixa aí nas salas VIPs mais simples, assim. Não, Tudo bem, sala VIP é sala VIP, depende do aeroporto. Não tem a ver com o teu cartão de crédito. Deve ser isso. O único aeroporto que o teu cartão de crédito faz diferença é de Confins. Que o teu cartão de crédito dá uma parte VIP dentro da sala VIP.
Confins é uma sala Tá maravilhosa. vendo aí? Ele tá nessa, eu fico do outro lado, assim. Aí se tu tem olhando pela janela, assim. então, aí se tu tem o Visa Infinity, tu entra numa parte lá que tem até salmão servido, é maravilhoso. Mas, cara, isso? é Caramba. muito bom. Não, mas qualquer cartão. Mas, cara, sabia que tem muita gente que viaja e não sabe que tem esses benefícios, velho? Sei. Tu é um desses. O Vitor Fontana é um desse, tem cartão top. Mano, tu Se tem você quiser saber mais sobre isso, ele tá vendendo um curso, arrasta pra cima, não. Isso, siga aqui eu pra saber como usar suas milhas. Não, mas é verdade, mano. Não, é porque eu tinha direito, porque eu viajo direto, cara. E aí, mano, eu não sabia que eu podia mudar o meu assento na Latam. E eu posso, porque... E coisa que a gente não sabia, mas aí o que é o conhecimento, né? A instrução. Aí um amigo meu que trabalha com isso, ele falou, não, mano, deixa eu organizar a tua vida aqui. Cara, daí eu descobri sala VIP, eu descobri... E tudo que eu já Legal. tinha direito só por viajar, Legal. não porque eu tenho dinheiro. Porque as igrejas que pagam a minha passagem aérea. Mas, ó, estamos muito felizes em ter vocês aqui. Eu acho que duas Percebeu que a gente pessoas... desviou O cara tem que trazer, né? Mano, o TDAH é o aleatório aqui e bate forte, mano. Mas É vai porque lá. assim, essa conferência teológica, quando a gente pensou nisso, nada melhor do que duas pessoas como vocês para estarem conosco, conversando sobre assuntos simples da vida, que também é teologia. Então, assim, ter vocês aqui no nosso estado, aqui na nossa igreja, tá sendo um privilégio para nós, uma bênção de verdade. Que Deus continue fortalecendo vocês, Amém. o ministério de vocês, que a gente sabe que não é fácil levar isso para a internet. É algo que a gente vai conversar também sobre digital, sabe? Hoje parece ser fácil, mas não é. É um pouco fácil. Mas só que a relevância, talvez... É fácil, talvez, abrir a câmera e filmar. Mas talvez o conteúdo que vem, assim, tão sólido, sabe? Que entrega. E do jeito que nós estamos vendo aí, tanta gente querendo entrar nesse mundo, mas oferecendo, talvez não algo sólido. Vocês são a referência. Então, estar aqui com vocês tem sido muito abençoador. Então, Eu sei, seja uma conversa eu não vou agradável. dizer... Vou começar com a polêmica já. Tá, Eu, como de costume. Né? Eu não vou dizer que não existe dedicação. sim. Mas, cara, eu não tenho coragem de dizer que é difícil. Sabe? Porque eu tô num ar-condicionado, lendo um livro e escrevendo e gravando, sabe? É um trabalho e tem uma dedicação, tem horas Uma dedicadas equipe por aqui, trás tem equipe disso, por né? trás. Não, hoje tem toda uma estrutura Até muito chegar grande. na Exato. equipe, demora. até chegar na equipe rala. Rala Até muito, chegar na equipe. ok. Eu até Quando eu perguntei isso hoje editava pela meus manhã, próprios né? vídeos, eu Exato. demorava 15, 20 horas É pra editar isso. um vídeo. É Era isso. pesado, né? Não, até É chegar. isso. Agora, assim, é que difícil, eu concordo com o Iago, assim. Tem um preço, mas que a gente paga com muito prazer, assim. Sim, sim. Porque se você vai comparar o que é... Porque hoje eu e o Iago... Passou pra mim agora. Não é que assim, se você pega como eu, Iago, Vitor Fontana, né? Que são pessoas que a gente conhece, assim, que conseguem viver da produção. É o sonho de muita gente mesmo. Muita, assim. Eu recebo mensagem toda semana. Ah, quero viver, poxa, também quero produzir pra internet, quero viver disso e tal. Só que é muito difícil. E de fato, aqui agora sendo bem coach pra alegria do Iago, mentira. Não, é que de fato é que a gente também não desistiu. Né? tem A muito gente disso. não... Então, assim, no começo é um pouco mais difícil mesmo. Porque no começo a galera um pouco não acredita, no Sim. começo você não tem tanto resultado, no começo você tem que ralar e Credibilidade tal. também. Exato. Então, E até a qualidade que você entrega, porque você tem que fazer mal até fazer bem. Exato, exato. Eu lembro que um amigo meu dizia, eu pregava começando na pregação e tal, eu dizia, cara, eu não sei se eu devia continuar pregando, que eu não prego bem e tal, um moleque, né? Aham. Aí meu amigo falou, Iago, se você for esperar pregar igual o Nicodemos pra pregar, você nunca vai ser o Nicodemos, entendeu? Então assim, porque o Nicodemos não começou a pregar igual o Nicodemos. Exato. Cara, o Hernandes, Sim, né? sim. O Hernandes fala que depois que ele prega lá pela 14ª vez a mensagem é que ela começa a ficar boa, né? Então a gente tá falando de um dos maiores pregadores do Brasil, né? Sim. Então é isso, assim, tem uma dedicação, isso gera um esforço, tem uma demanda emocional também que cobra da gente, então às vezes, né, o Iago mesmo que é um cara que entra mais em polêmica, às vezes isso dá um desgaste emocional, né? Sim. Agora, dizer que é difícil, de fato, é mais um... Porque a gente trabalha com o que ama e a gente consegue sustentar a nossa família com isso. Entendeu? Então, assim, cara, é um privilégio mesmo, Sim. sabe? Só que, assim, não é todo mundo que vai chegar lá. É entendeu? isso. Entendeu? E tem um pouco de sorte, tem um pouco de muita coisa envolvida. Porque aí. quando a gente fala de criar conteúdo, é algo que também não é fácil. Tá em constante leitura, está exato. vendo os assuntos que são pertinentes, Exato. você elaborar e trazer uma margem daquilo para o público não é Exato. fácil. E Porque tem eu que acho que é conteúdo. difícil, assim, o que é difícil é você conseguir transformar isso num negócio, numa exato. estrutura Sim. autossustentável. Sim. Eu vou usar uma linguagem que talvez pegue mal, mas é difícil fazer sucesso. Sim. Isso. Então você conseguir ter produzir um conteúdo para internet que vai chegar às pessoas, as pessoas vão querer assistir, isso é difícil, Sim. não porque demanda atitudes que são muito desgastantes, não é isso, entendeu? É porque não tá muito no teu controle, você Aham. tem que continuar fazendo. Foge e tal. muito, né? assim, Porque assim, o que a gente faz hoje é muito confortável.
Sim. A gente, na nossa igreja, é missionários que foram pro Timor-Leste, que estavam aprendendo a falar tétum e comendo cachorro, entendeu? Eu não consigo olhar pra esse cara e dizer, não, Ronaldo, porque o que eu faço é muito difícil. Né? Tá na Sabe internet que produzindo. não, tem um amigo meu, tem um sim. amigo meu que é missionário em Burkina Faso, né? Uhum. O Beto, e a gente ajuda o projeto lá também e tal. E tipo assim, mano, o que ele faz é infinitamente É isso? muito mais. Porque, isso. mano, ele tá num lugar onde cristãos são mortos a 80 quilômetros da casa dele. Tá ligado? Assim, então, e aí de vez em quando ele me convida pra ir lá. Eu nunca, falei, não, Beto, Sim. eu realmente. E aí eu me sinto um pouco mal, assim, porque eu sei. Daí ele fala, não, mano, o teu trabalho é importante, cara. Precisa ter coisa boa na internet e tal. Só que assim, mano, eu sei, assim, meu trabalho é importante. A gente É sabe. importante, mas ainda é um privilégio. É um no nosso caso. privilégio, entendeu? Tipo privilégio. assim, Confortável. porque, mano, ele tá lá tirando crianças da escravidão, Isso. tá ligado, mano? Ele tá construindo casas lares, orfanatos, profissionalizando crianças que são escravizadas lá pela religião lá do rolê lá. Mano, eu tô, claro, a gente também de alguma forma tira a gente da escravidão, em última análise, né? O trabalho que a gente faz na internet, cara, liberta muita gente. Acho que nos últimos 5 anos a gente viveu um boom, tem hora que eu me sinto meio Neo, assim, né? Tipo, porque, mano, eu tenho certeza que o Iago recebe esse testemunho também. Muita gente que acompanha o nosso conteúdo, eu sei porque às vezes a pessoa cita, né? Pô, foi acompanhando você, o Iago, que muita gente saindo de seita, Sim. entendeu? Muita gente saindo. Não, tem uma seita que eu não quero falar o nome aqui agora, né? Mas, cara, tem muita gente saindo dessa igreja por causa do nosso trabalho na internet, Aham. entendeu? Eu não quero parecer também ingrato da nossa parte, que você levantou a bola aí pra dizer, não, os caras se dedicam e tal, e a gente tá aqui dizendo o contrário, mas é porque a gente vive num contexto de internet que todo mundo quer ser o herói, a síndrome de protagonista, assim, Exato, sabe? De, exato. nossa, a gente tá aqui sofrendo E a gente muito. não quis ser isso. Eu acho que talvez isso é um rolê. A gente não quis ser isso. A gente quis falar disso na internet, entendeu? E aí, mas como é que vocês fizeram sucesso? Eu não sei explicar a fórmula do porquê que a gente fez sucesso. Se fosse fácil explicar, a gente tava vendendo por aí. Vendendo o curso. É claro, por exemplo assim, né? Você tem algumas coisas. Cara, vamos falar sobre. A gente tem um modo de fazer. E aí, por exemplo, eu tenho um jeito de fazer podcast, um jeito que eu gosto de abordar o tema, as pessoas que eu convido. E aí culminou que as pessoas gostaram. Eu achei um grupo de pessoas que gostam desse jeito. O Iago tem um jeito de fazer teologia na internet, né? Que é uma coisa o Teólogos do Twitter, que ele odeia fazer, jeito único, mas sim. é um quadro de sucesso. Sim. Mas é o jeito de, pô, não, ó, tá acontecendo um negócio aqui, vou reagir a isso, porque as pessoas. Então, o que o Iago faz, o Vitor faz, eu não tenho condição de fazer, eu não sei fazer. Que é, mano, tá estourando isso aqui no Brasil. Isso é um jeito de você alcançar pessoas, que é a polêmica. Isso está sendo falado sobre isso. Tipo, vou falar sobre isso então, porque é um jeito de atrair pessoas pro teu canal. E pra filtrar também, né? Só que isso exige o quê? Que você estude, que você... É isso. Aí que vem a dedicação, entendeu? Porque assim, tá rolando agora essa treta. Então é um perfil, é um jeito de fazer negócio. Reagir ao que tá acontecendo no momento. Né? Então eu reajo às polêmicas do Twitter. Eu reajo, tipo assim, igual o Vitor fez reagindo ao Felca. Mano, eu nem sabia quem era o Felca. E o Vitor tava reagindo a um vídeo do Felca. Entende? Então é um jeito. Então você pode estudar o que a galera tá fazendo para poder viralizar e tal. Mas como é que eu faço isso com o evangelho? Aí é onde tem que ter o cuidado, né? É que hoje a rede social também ela abrange muito e vocês chegam em locais e lugares muito fácil através de um clique. Então, assim, quando vocês postam lá e toda semana o Iago tem um vídeo, o Bibi tem um podcast, então vocês chegam em pessoas... Todo dia o Iago tem um vídeo. Todo dia, né? Segunda, sexta-feira. Isso cria relevância para falar também sobre esses missionários que estão lá. Exato, e a sim. visibilidade que vocês têm. Que muita gente não sabe que tem esses exatamente. Não é que o missionários lá. trabalho não seja importante, né? Não, é muito A gente tem importante. plena convicção de que o que a gente faz é muito importante. E por isso a gente entendeu? continua fazendo. Claro, Exato. claro. Mas é uma situação muito privilegiada pra gente. Com assim. certeza. É um privilégio Com muito grande. certeza. Cara, eu vim de contexto de muita pobreza. Né? Sim. Eu sei o que é trabalhar duro. Eu sei o que é sair de casa de manhã bem cedo, voltar à tarde da noite, pegar horas de condução, ter um emprego porcaria pra ganhar um salário mínimo, pra ter 45 minutos de almoço debaixo de uma escada, que é o que dava, entendeu? Eu sei o que é estar numa situação de vida complicada. Eu sou pastor na favela, a minha igreja fica numa periferia, eu pastoreio pessoas muito pobres, gente que dá muito duro na vida pra ter o que comer, né? Eu não tenho como, sabe? Eu não tenho como dirigir um Creta 0 km. É isso. Entendeu? Porque É isso. gravo vídeo pro YouTube, patrocinado pela Insider. É. Entendeu? Pra, né? Com o Bibotalk, gente. Com o seu ponto bibo. Né? E depois ficar na internet dizendo, não, mas é muito. Nossa, E aí, eu me sacrifico tanto pra Fazer Exato. é um vitimismo, né? Não dá, cara. E aí, cara, eu até tenho muito cuidado quando eu falo um pouco sobre isso também na internet, porque às vezes as pessoas olham para nossa vida e vê que assim, a gente tá treinando 9 horas da manhã, a gente tá lendo livro, a gente vê filme, e aí as pessoas falam assim, tipo, mano, que massa tal.
E aí a gente até tem, é um cuidado que eu tenho como produtor de conteúdo, cara, você não pense que dá pra você ler o mesmo tanto que a gente lê, ver a mesma coisa que a gente vê, porque a vida da galera é isso aí. É 1 hora em condução, depois trabalhar, não dá nem pra fazer nada no trabalho. Então, cara, se você já lê a Bíblia e ainda tá interessado em teologia, acompanhando o nosso canal, cara, você já é guerreiro demais. Entendeu? Eu digo muito isso, o pessoal pergunta, Iago, como é que você faz pra ler tanto? Eu digo, eu sou pago pra isso. Exato, É meu trabalho. exato. E quando você tá trabalhando, eu tô trabalhando lendo. Exato, Eu tô estudando, é meu trabalho. É a mesma coisa entendeu? que eu falo. Não tem como cobrar, você não tem como você se cobrar. É isso. Porque você cobra de um leitor profissional. Exato. E isso é tão bom ouvir de vocês, porque tem muita gente que se cobra disso. Exato, que Muita quer ter o mesmo gente, nível de isso. leitura do fulano, do ciclano e tal. isso. E eu diria às vezes até a espiritualidade. Sim, Entendeu? Até para o E aí eu conteúdo que digo, vocês se você que tá falando sobre o livro. Se você é pastor, aí você tem que se sentir culpado mesmo. Sim. Porque, pô, aí tecnicamente você é pastor, você é pago pra orar e preparar a palavra, né? No princípio de Atos, né? É isso, a gente tem que se... Ó, vamos deixar a diaconia aí com a galera de Estevão. Sim. Vamos se dedicar à oração Sim, e ensino sim, da sim. palavra. Então, assim, agora você que trabalha, né? Você que passa 8 horas num trampo que não tem nada a ver com teologia, em última análise, entendeu? Pega a condução, enfrenta trânsito, mano, Não tem como. você vai pegar o livro do Iago pra ler, mano, você vai ler um capítulo e você vai estar assim às vezes. Você vai pegar o meu livro e não vai aguentar ler 3 páginas. Por quê? Porque você tá É cansado. E tudo bem. Não que você não possa ter disciplina pra poder ter uma Sim, vida de leitura, sim. otimizar E o tem seu... como ter. Tem, otimizar o seu tempo no trânsito ouvindo um Sim, podcast, porque, sim. né, ou o vídeo do Iago aqui no fone de ouvido, você não tá vendo a imagem, mas tá ouvindo e tal. Você pode otimizar o seu tempo, e isso até é um conselho bíblico, né? Sim. Fazer a gente a contar os dias, redimir o tempo e tal. Você pode ter sabedoria no viver, mas não dá pra ficar se comparando com É influências isso. de internet. É Entende? Por exemplo, eu não quero citar nomes aqui, mas tem uma influencer e tal. E aí ela ficou um tempo sem redes sociais, daí, gente, olha tudo o que aconteceu nesse tempo fora. Aí teve viagem internacional, e sempre tem uma grande descoberta espiritual e tal. E aí teve uma seguidora que falou assim, poxa, como eu queria ficar fora da internet e ter tudo isso também para contar e para viver. Não vai ter, Você querido. fica fora da internet, eu tava Não vai louco. ter. Você se chama Cleide e trabalha na Pernambucanas, entendeu? Então não vai rolar, É isso. sabe? E aí por isso que às vezes eu tenho muito medo desse lance do influencer e tal, porque parece que Deus gosta mais da gente, assim, sabe? E não é, Porque tá né? em ascensão, né? Tudo que tá em ascensão, tudo que tá na E mídia, aí a parece... pessoa se cobra, assim, não, mano, É. senão você vai ficar fora da internet, mas vai continuar trabalhando na Pernambucana, Claro, tendo o claro. boleto da Renner. E a internet, às vezes, é o escape daquela pessoa, né? Exato. Isso. Às vezes é muito fácil pra mim, eu quero ficar mais tempo fora da internet. Não é? Aí eu tenho uma vida pra viver. Eu Exato. consigo comprar uma vida pra viver se eu quiser. Sim. Viajar com minha família, ir pro shopping quarta-feira, 3 da tarde, se eu quiser. Exato. Entendeu? Com minha esposa. Exato. Eu não posto isso. Não é posta. isso. Cara, eu justamente... Eu não mano, posto nada da minha família Eu mais. também, eu evito muito. Cara, meu Instagram hoje em dia é basicamente as coisas do Bibotalk e tal, porque eu comecei a pensar muito, mano, pô, é um privilégio poder ir no cinema, né? 3 horas. Eu fui esse dia ver Fórmula 1, filmaço, Brad Pitt. Não vi lindo, ainda, maravilhoso. tô pra Mano, eu fui no cinema 2 horas da tarde de uma terça-feira com a minha esposa, entendeu? E aí, privilégio. é privilégio, privilégio. mano. Isso é muito privilégio. privilégio. assim, E, pô. em parte, é meio que por isso que tá todo mundo querendo viver de internet, né? É Muita isso. gente quer. Cara, e é o desejo. Querendo isso, mas também não querem pagar o preço também de algumas coisas, como foi falado no início, né? Aí a gente volta ao do Iago. Esse preço aí eu pago de boa. Mas, cara, preço é toda mina de carvão com um Sebastião Salgado tirando foto tua, entendeu? Pra ganhar prêmio. Isso é um Mano, preço ruim demais. Assim, não, vai voltando com uma outra fala do Iago. A gente não tá também desmerecendo o que a gente Não, faz. sim, sim. Claro. A gente só quer dizer assim que não é tão difícil. Sim. Entendeu? Agora sim, é difícil você. Aquela coisa, é tipo futebol, né? Meu sonho é ser jogador de futebol. Mas você tem meia dúzia que ganha 1 milhão É e 1 isso milhão aí. que ganha meia dúzia. É isso. Exato. Né? Então, assim, a internet é um lugar muito. Todo mundo. Aquela coisa, todo mundo pode estar lá. Todo mundo Quem pode. quiser, com o seu celular, você começa a produzir conteúdo. Exato. Mas não tá todo mundo viralizando, não tá todo mundo Exato. transformando em negócio. Cara, e tem O muita que é gente difícil boa. é saber. O que é difícil é saber organizar e ter Mas é isso. esse ambiente, entendeu? É isso. Você me falou algo. Mas o que eu quero dizer, eu acho que a melhor forma de resumir é o seguinte. Existe uma mística por trás da produção online, do cara que tá produzindo na internet. Cara, produzir para a internet é fácil. Produzir para a internet é moleza. Você pega uma câmera, você fala ali um tempinho e tal, um monte de gente vai ficar vendo aquilo. Essa não é a parte difícil do trabalho. Produzir para a internet. Existe uma barreira de alcance que é difícil de passar. E é difícil não é porque demanda mais trabalho ou mais sacrifício. É difícil porque ninguém sabe como passar, que envolve fatores extremamente subjetivos, Exato. de personalidade, de você ser atrativo de alguma forma. Que não E dá- você pode estudar todos os gatilhos, não sei o quê. Cara, não é isso. Eu nunca estudei marketing digital na minha vida. Nem eu. Eu não sei nada, não sei o que é um gatilho de Instagram. Eu não sei nada, eu só faço tudo no feeling.
Eu faço tudo na impressão. Rapaz, eu acho que isso aqui tá bom. Eu acho que tá ruim. Eu assisto meu vídeo e digo, rapaz, essa parte parece chata pra mim. Vou tirar isso aqui. Entendeu? E é isso, é tudo num sentimento. Essa é a parte difícil, é ter esse feeling. O que é difícil do nosso trabalho? E aí eu posso falar por mim, pelo tipo de trabalho que eu desenvolvo. É ter o escopo acadêmico prévio e o escopo pastoral prévio, que eu poderia estar usando em qualquer outra coisa. E aí não é difícil porque eu sou o cara da internet. Estar na internet virou o grande privilégio de eu pegar todo esse conteúdo que eu estaria usando ou para ser professor de um seminário, ou para estar mais dedicado na igreja, e que foi para a internet. Ir para a internet é a parte fácil, é a glória do negócio. Porque ali eu produzo menos, eu tenho menos trabalho, tenho muito alcance e tenho mais retorno. E ótimo, tem a parte boa de que eu alcanço mais gente. Sim. Mas eu sou remunerado por isso, entendeu? Esse destaque público de falar para muita gente nos beneficia demais. Né? Exato. E é até uma coisa, até com a crise, assim, que às vezes a gente tem que passar internamente, que dizer, caramba, todo destaque que eu ganho por abençoar mais gente volta para mim diretamente. Sim. O que é muito diferente do ministério numa igreja ou Sim. alguma coisa assim. Sim. Se eu fizer um vídeo que viraliza, digamos assim, com conteúdo teológico, é uma bênção, eu estou abençoando mais pessoas, efetivamente. Mas eu estou diretamente sendo recompensado por isso. Sim. Né? Financeiramente, né? Financeiramente Que também. traz, e aí que tá, como é que faz isso? A gente fez e aconteceu. Não, sim. Eu posso, e claro que a gente crê que foi bênção de Deus também, isso é óbvio, mas em termos de fatores humanos, é o que o Iago falou, cara, é muito subjetivo. Entende? É muito subjetivo. Totalmente. O Dentro que foi desse difícil contexto- foi estudar para ser professor de seminário. O que foi Exato. difícil foi terminar o mestrado, foi fazer 2 pós-graduações. O que foi difícil foi entrar no PhD. Isso foi a parte difícil. Mas muita gente está fazendo isso e não está na internet. Está fazendo isso, tá escrevendo material teológico, tá dando aula no seminário, que é o que eu estaria fazendo se não tivesse a internet. Aham. Que aí o que é que seria difícil, né? Seria eu ser um cara que está indo lá, como já fui várias vezes, dar aula no seminário, passar a noite dando aula, para ganhar uma miséria de hora-aula, para chegar em casa e não conseguir ter um plano de saúde para minha mulher. Sim. Entendeu? Como acontecia muitas vezes. Eu não tinha carro, não tinha meio de transporte, não tinha moto. Não é? Isso era difícil. Estudando, eu estudava o mesmo que eu estudava agora. A internet foi o que fez, e essa é uma coisa, na minha opinião, maravilhosa. A internet foi o que fez, não só no meu caso, mas no caso de vários outros teólogos, fez com que muitos conseguissem algum retorno e alguma dignidade para aquilo que era um esforço muito grande que ele já fez esperando nada em troca. E no off ali ninguém via, era Ninguém tudo... via. E a maioria dos teólogos hoje ainda, né, os mais da velha guarda e tal, ainda estão lá dando aula Sim, em seminário, sim, sendo mal sim, remunerados sim, por sim. isso. E se dedicando do mesmo jeito, e dando a vida deles do mesmo jeito. Você pensa em ministério pastoral, é a mesma coisa. Né? O que eu produzo hoje para a internet vem de um escopo de algo que eu me preparei para a minha igreja. E essa é a parte difícil do trabalho. É isso. É estar levando mulher na delegacia, Sei bem. é estar lidando com um jovem com depressão, é estar ajudando Sei o bem. enlutado. Não é o trabalho de pastor. Essa é a parte difícil. Eu tirar 1 hora do meu dia para sentar num computador, para reagir à loucura do Instagram, É entendeu? a parte mais fácil, né? Isso é a bobagem, isso é o fácil. É o que dá mais retorno no fim das Sim. contas no fim do dia, por causa do ganho de público, Do views, né? Tem 2 milhões de pessoas que me assistem todo mês, né? No mês ruim. Isso é muita gente, É então isso. tem um benefício nisso. Mas essa é a parte mais fácil do trabalho. A questão é que ninguém quer dizer isso, sim, porque todo mundo quer ser um grande sofredor, Não é né? isso, é isso. Eu quero ser o grande, meu Deus, veja as minhas É um dores. sacrifício, Não né? não é um sacrifício. Quem tiver na internet chorando, se lamentando, ele tá querendo ganhar Mas alguma vai, coisa em cima disso. Nossa, eu sofri tanto escrevendo esse livro em 2021. Nossa, é uma pena. O Bibo falou algo interessante aqui, porque eu, por ser pastor de igreja, sei essa realidade. Porque eu sou pastor de igreja, não em tempo integral. Então, assim, eu tenho um emprego secular, posso chamar assim, que eu saio de casa às 7 da manhã, saio do meu serviço às 5, de lá eu vou direto para a igreja. Então, eu dou expediente da igreja, eu prego, eu atendo, e de lá eu vou para casa. Várias vezes eu cheguei em casa para ler, para ter que preparar sermão, minha esposa tá dormindo, minha filha tá dormindo, ninguém sabe o off disso. Então eu sei de tudo isso. Sabe? Esse é o Eu sei trabalho, essa cara, esse é o realidade. trabalho, Isso aí é- Sabe? Eu sei essa batalha, realidade isso que é é. batalha. E ninguém encara isso, porque também olha. Aí eu vou olhar pra tua cara. Exato. Entendeu? Tu vai dizer pra mim, olha o Iago, É. que acorda 7 da manhã pra levar a filha pra escola, chega em casa, toma um café tranquilo com a esposa e o outro filho, Exato. vai pra academia às 9 horas da manhã, no horário do herdeiro, Sim. chega em casa, come, toma um banho e tal, vai pegar a filha na escola, almoça em casa com a família todo dia, Sim. e aí vai pro escritório, vai ler um livro no ar-condicionado, vai gravar É ali. muito difícil, gente. Oh, Isso meu é- Deus, eu tô dizendo, ó, que sofrimento estar estudando na minha casa com meus filhos. é muito difícil. Com um plano de saúde caro, entendeu? Com um carro bom, eu tenho um ar-condicionado em todos os cômodos da minha casa, que é a primeira coisa que o pobre faz no Ceará, é plano de saúde. Lá em Joinville também. Tipo assim, meio de transporte, plano de saúde, ar-condicionado onde der. Eu só não boto no banheiro porque minha mulher não deixa. Vamos botar ar-condicionado no banheiro, um calor. Nossa, eu dou graças a Deus todo dia ter ar-condicionado.
Mas assim, cara, não dá, a gente não pode criar essa mística. É isso. E eu não sei por que a gente. Eu não sei se é coisa de brasileiro, se é coisa de nordestino, não sei o que é isso, não, mas. Essa mística de que eu preciso estar em uma situação de desconforto. Vulnerabilidade, né? Cara, não dá. Eu sofri o bastante pra não ter uma gota de síndrome de impostor. Sim. Entendeu? Ah, Sim. não, mas eu tô ganhando agora, tô ganhando bem pra fazer o que eu faço, será que eu mereço? Eu não sei, tô nem aí que eu mereço. Eu sei que ser pobre sempre foi muito ruim. Entendeu? Eu sei o que é não ter grana pra comprar o que eu queria comprar, eu sei o que é não ter carro, eu sei o que é ter que ir pra igreja de ônibus, eu sei o que é minha família não ter plano de saúde, eu sei o que é depender do SUS. Cara, isso. Entendeu? Eu sei o que é depender do SUS o bastante pra ter raiva de todo mundo que fica viva SUS nas redes sociais. Entendeu? Porque o SUS, beleza, protejam o SUS, legal demais, o negócio não é esse. Mas eu sei o que é ter parente morrendo em corredor, entendeu? E tal. Cara, eu sei o que é vir de uma vida de dificuldade. Sim. O meu pai trabalhava de sol a sol. A presença do meu pai na minha casa, muitas vezes, era o que ele podia dar pra gente. Era eu poder ter o que comer. Meu pai acordava, às vezes, pra trabalhar, antes de eu ter levantado de manhã, e voltava quando eu já tinha ido dormir. Meu pai vendendo queijo e chinelo de porta em porta, às vezes, entendeu? Minha mãe vendendo... Minha mãe em caixa de supermercado. Mas você teve um pai ainda, né? Eu tive. Meu pai, cara. Tô brincando. Competia sobre Vamos ver quem soprou Mas mais. foi uma boa abertura. Vocês falaram sobre não se cobre, não se compare, mas também não polarize, porque é Não algo... se reprima. Não se reprima, né? Porque o algoritmo ele nos ajuda a tendenciar muito aquilo que a gente gosta nas redes sociais, né? E isso acaba que influenciando também a nossa vida real aqui fora. A gente, por olhar as redes sociais, sendo inclinado a ver apenas o que gostamos, a gente está começando daqui fora a fazer a mesma coisa dentro da igreja. De se inclinar a viver uma bolha de pessoas que eu gosto, a crer naquilo que eu quero e ver tudo da forma que eu só quero fazer. E a igreja não é para ser assim, né? A gente precisa ter dentro da igreja pessoas que se divergem, porque a igreja é um corpo que também faz isso. E como é que vocês veem essa ideia da polarização que tem entrado dentro da igreja de uma forma muito nociva, sabe? Eu acho que isso não é novo, né? Quando a gente lê 1 Coríntios, né, a carta de forma geral, desde o capítulo 1, você já vê um contexto de profunda polarização da igreja, em que existiam grupos baseados em qual apóstolo ele batizou, como se fossem correntes da filosofia grega. Eu seria os de Cristo, os melhores. Os pneumáticos. A mudança agora é a polarização dentro da internet, né? A internet ajuda Ela maximiza o humano, cara. a que já é comum. Ela maximiza o que é humano, entendeu? Então, assim, você, desde o tempo da escola, eu tô com 42 anos. Eu sei, parece que tem mais, mas eu tenho só 42. Mas desde o tempo da escola, você se juntava com pessoas que pensavam parecido com você. E odiava quem pensava diferente. Exato. Então, você é a galera que jogava futebol, é a galera do vôlei, é a galera do bafo, né? O bafo é da figurinha, não sei como é que se chama aqui. Bafo. É bafo, né? Então é isso, você Tazo. então assim, você sempre teve aglomeramento e ajuntamento de pessoas por interesses, por Com afinidades. pensamentos parecidos. Exato, Né? isso sempre aconteceu. A sua turma de amigos era essa turma que vocês sentavam na calçada na rua, debaixo do poste, matando barata de esgoto que passava ali, e a conversa era falando mal do outro grupo, entendeu? Sim. Do pessoal da rua de rua de cima. baixo, né? Exato, pessoal da rua de baixo. Cara, é exatamente isso. Então a internet ela só meio que maximiza o que é humano, entende? E é claro, a internet ela não só maximizou o que é humano, mas como ela também potencializou, né, demais isolamentos e pessoas aí que se escondem atrás de um avatar, de um perfil. Anonimato, né? No anonimato. E no anonimato você vê muita crueldade também na internet colocando à tona, Que né? é o humano. É o lado humano, Max. Agora, claro, as configurações mais modernas de redes sociais acabam alimentando isso e fornecendo isso de uma forma que está um pouco para além do que era anterior, não é? Por mais que a rede social só potencialize o que é humano, ela também cria novas realidades às vezes. Novas então, potências. o que é que eu percebo? A internet ela tem esse caminho de tentar sempre radicalizar o tipo de conteúdo que ele te entrega. E isso é um efeito colateral muito nocivo do modo como se configura tudo hoje. Eu vou dar um exemplo claro. Eu estou escrevendo um material sobre casamento. E aí eu comecei a assistir vídeos sobre casamento no meu Reels do Instagram. E aí o Instagram começou a me dar mais material sobre casamento. E eu fui assistindo, aí foi começando a me dar alguns materiais sobre feminilidade e masculinidade. Eu fui assistindo. Cara, do nada meu Instagram já tava lotado de material Red Pill, de ódio à mulher, sabe? Caramba, Coisa assim. olha só. E recebendo isso com frequência. Por quê? Porque é um tipo de conteúdo dentro de um nicho de masculinidade, feminilidade e casamento que dá muita polêmica. Então, como dá muita polêmica, é o conteúdo mais radical que me é dado daquele conteúdo modelo. Isso. Então, a rede social, ela muitas vezes acaba sendo organizada em torno de um tipo de estrutura de te dar um conteúdo que está sempre em direção a uma radicalização. Sim. Então, você pensa em política, tô vendo aqui um material mais de esquerda, né, que está criticando
sei lá, a falta de infraestrutura, Sim. de um serviço público, daqui a pouco você tá lendo o comunista da Soberana TV. Exato. Entendeu? A mesma coisa pra direita, talvez, e tal. Ah, e não, e Então- nesse sentido a internet faz. Até o Dilema das Redes mostra isso, né? Eu não sei o que tu acha daquele documentário. Então, eu da acho que eu Netflix. não lembro de ter assistido, não. Cara, é legalzinho. Ele mostra justamente isso, que a pessoa ela entra num buraco e quando vê, ela tá sendo forjada pelo algoritmo mesmo. Porque ela teve um interesse primário no tema. Mas assim, por exemplo, o Iago foi pro tema do casamento de forma proposital. Então ele começou a investigar. Então ele tá ciente das armadilhas do algoritmo. Sim. Entendeu? E ele sabe o que é Red Pill. Agora, imagina o Clayton, entendeu? Que tá lá e começa a entrar nesse mundo, então ele acha que aquilo é o conteúdo bom, porque é onde a bolha do mundo algoritmo. ali já só tá aquilo Exato. ali, né? Cara, o Dilema das Redes é legal. Eu acho que é de 2022 esse documentário da Netflix. Sim, é bem famoso. É justamente esse lance, como os algoritmos vão formando o teu jeito de pensar. E Não, e é incrível, não, mano, é assustador. Forma muito. Se tu começa a conversar com uma pessoa, aquele assunto da DM vira é o que vai ser apresentado no Reels, entendeu? É um Reels que tu assiste por mais de 30 segundos, opa, ele gosta disso. Ele começa a te mostrar variações daquilo. Entende? Minha mãe costumava dizer que isso era coisa do diabo. Eu falei isso agora, já chegou pra mim aqui, né? É, o efeito Kumbuka. Então, assim, isso é assustador, cara, porque de fato ele tem muita coisa na internet sendo falada de tudo. De tudo, absolutamente eu, tudo. Eu ainda me assusto, né? Em pleno 2025, eu ainda me assusto que de repente do nada eu fico sabendo de uma pessoa que tem lá 6 milhões de seguidores e é mega famosa. Gente, eu não tenho vergonha de falar. Essa menina que viralizou da Beth aí, a Valentina, Virgínia. Ah, Cara, eu não sabia Eu não sabia quem era. Minha esposa sabia, eu não sabia. Mas, mano, aí tu vai ver, a menina é gigante. Enorme, eu fiquei gigante. Eu também. E aí, isso é internet. Aí a gente volta um pouquinho Não, próximo. a história que a gente contou, a gente tava na Bahia, pregando na Bahia. É o tal do Bruno Sim, Leonardo, sim, entendeu? Aí a gente nunca tinha ouvido falar Exato. do maior youtuber do Brasil. Exato, o maior youtuber do Brasil 60 milhões de e seguidores. tipo assim, e o cara lá é o segundo pregador mais seguido do mundo. Eu vi esse Instagram. vídeo. Lota Iago, estádio, entendeu? lota estádio. Lota A gente nunca tinha ouvido falar que Ó, esse um filme outro existia. cara que eu não sabia também, agora eu abri esse parênteses aqui do TDAH, mas é um cara que ele é diácono presbiteriano também, que o canal dele é só ele falando também. É bem famoso, cara, prega as escrituras, ele tá nessa lista também. Depois abre a lista aí, ele tá lá em Já tem um décimo. presbiteriano? Ele é Um dos presbiteriano. mais ouvidos no Brasil também. Ele tem um canal bombado Não é o Vitor também. Fontana, né, Paulo? Não é o Paulo Fontana, nem o Vitor. Cara, ele tá nessa lista aí, diácono, ele tá como pastor na lista, mas ele não é pastor presbiteriano, ele é tipo de presbítero presbiteriano, de uma cidadezinha do interior também. Então a internet é gigante. E aí, cara, o que eu quis dizer com isso? Pra voltar Não, para o exemplo que eu posso dar saiu agora a lista do IBEST, do top 20 best influenciadores de religião. Cara, eu não sei quem são as 5 pessoas na lista. Sério? Os 20 maiores, eu não sei quem são os 5. Assim como o pessoal não sabe quem é o Paulo On, que tá na lista também. Tem Ele fez que o Paulo On saber. entrar, né, mano? Eu fiz. E eu entrei na lista do videocast também, porque agora que eu sou videocast, eu tô desde 2011 como podcast, mas entrei como videocast e entrei no top 20 também lá, né? Daí o pessoal, Bibotalk, quem é esse, tá ligado? Mas é isso, o que eu quero falar, voltando pro assunto. Cara, na internet tem de tudo, irmão. Tem de tudo. É um mundo grande. Tu gosta de ver acidente de carro? Porque uma vez eu vi um acidente de carro. Não, deixa eu explicar. Dá um pouco de contexto disso aí, por favor. Não. Eu apareceu um Reels de, assim, dica de trânsito, entendeu? Ó, a importância de se usar o retrovisor e tal, não sei o que, quando você tá parado no trânsito, fique de olho quem vem atrás e tal. Mano, e eu fiquei vendo aquele vídeo, né, com licença. Eu fiquei vendo o vídeo. Mano, quando eu vi, aí você descobre que tem páginas que é só isso, que é só de acidente de trânsito. E eu falei, meu Deus, daí tu tem que ir lá no YouTube, no Instagram, não tem interesse. Cara, eu caí nesse buraco de minhoca aí, cara. É isso? Eu vi um vídeo de alguma desgraça. Era alguma desgraça. é Não lembro isso. qual foi a desgraça. E aí, por algum motivo... Criança morreu, criança É. caiu do telhado. sei lá. Exato, ui, da balança. Aí me pegou. A criança caiu de uma janela. Não, Aí eu disse, não, cara, eu fiquei mal e tal. Meu irmão, por um dia, só aparecia Exato. desgraça diácono com o filho, cara. presbiteriano, cara. É isso? Não. Qual é a lista aqui? Deixa eu pegar a lista que eu vou saber o nome. Não, Continua, é um desgraça. buraco de minhoca, cara. A internet não fica tentando te alimentar. Então, assim, é um perigo. Você precisa, e aí é um esforço consciente que todos temos que fazer. Você precisa ter controle e domínio sobre aquilo que você consome. Antônio Júnior. Ah, o Antônio Júnior. Antônio Júnior. Sim. Não tem foto, mas esse cara aqui, ó. Eu sigo ele. Ele Eu tem um sigo canal o assim, dele. só de reflexão. Ele também tem um canal de artigo. Ele escreve. Isso, que é o Esboçando artigo. Ideias, não? Isso. Que é o Esboçando Isso. Ideias, né? Todo mundo já caiu em alguma Eu vejo, pesquisa nele. eu leio E esse também. cara, eu acho que ele tem uma teologia boa até. Sim. Ele é presbiteriano, não que ser presbiteriano... eu vou atrás agora. Antônio Júnior. Júnior. E o canal dele é gigante, Iago. Legal. Gigante, e ele nem Eu aparece. nunca ouvi falar, cara. Mas tudo isso pra dizer o seguinte... Deixa eu colocar Antônio Júnior, aparece? Antônio. Pra gente voltar pro A assunto. gente fazendo
Fazendo divulgação do canal dele. Não, assim, Aqui, pastor Antônio Júnior, aqui. isso aí. Ah, ele é pastor agora, 15 então. milhões? Exato. Essa pessoa. Olha aí, é tudo oração da manhã, é, a mesma, Gente. é no meio, no pique Bruno Leonardo, mas acho que a teologia é um pouco melhor. Não, ele tem 3 vídeos por dia, meu patrão. Exato, é isso. É oração. Eu não sei se é bom, tá, gente? Eu lembro que eu vi uns tempos. Escrevi aqui. Mas voltando pro assunto, porque aqui o TDAH ele vence às vezes. Best-seller, tá? Best-seller. Olha aí, é isso, mano? É isso. Aí, moral da história, a gente tá dizendo o seguinte, que tem de tudo na internet. Tem de tudo. Então, cara, tu vai achar alguém que pensa como você e é uma comunidade. Então, por isso que a gente precisa tomar muito cuidado. Nós somos cristãos e por isso a importância da comunidade local. Isso. Cara, a importância da comunidade local, ela é fundamental porque na comunidade local você vai ter gente que vai sentar na mesa e é diferente. E Exato. tem que ser assim. Exato. Entendeu? Para você sair dessa bolha. Exato. Entende? Tem que ser, então é muito importante você ter a comunidade local, porque lá você vai ter o João, a Maria, o Pedro, a Letícia, que são pessoas que pensam diferente de você, e você precisa disso, porque a internet, ela te dá essa sensação, todo mundo pensa como eu. Exato. E a gente deu toda essa volta para dizer, cara, e de fato, tem de tudo na internet. E o interessante, Bibi, você falar sobre isso, por exemplo, lido com jovens e adolescentes todos os dias. E o adolescente, principalmente, o jovem talvez nem tanto hoje, mas o adolescente ele precisa ser aceito, ele precisa de uma aceitação. Então, quando ele já pensa diferente e alguém não acolhe o seu pensamento, ele já é tido como aquela pessoa que é ovelha negra, Exato. é pensamento diferente, e isso pode causar uma síndrome dele de se afastar, Exato. do isolamento. E às vezes, a liderança da igreja, ela erra. Iago, presta atenção, porque tu é líder de igreja, precisa me ajudar nessa. Vai. Tá? E às vezes a liderança da igreja erra quando ela não sabe acolher o diferente. Exato. Entende? Não que ela Exato. precisa aceitar o diferente, não é isso. Mas às vezes a igreja, ela cria ela cria um protótipo do que é ser crente, entende? E aqui vai Coloca tudo numa caixinha, né? Exato, e aí o legalismo tem muito disso, né? Verdade. E aí o adolescente, ele, cara, eu não me encaixo aqui. Isso. Mas eu me encaixo com aquela turma lá que isso. faz isso. É isso. Eu me encaixo com aquela turma que pensa assim. Porque na igreja eu não sou aceito. Gabinete, eu ouço muito isso. Porque Muito eu ouço isso. determinada música, eu gosto de vestir determinada cor, entende? Então, a igreja precisa tomar muito cuidado também quando ela cria um jeito de ser crente. Exato. Olha, ser crente é ser isso, é ser assim. Isso é um problema sério. Não estou dizendo para aceitar comportamento pecaminoso. Não, Né? sim, Não é isso que eu não, tô falando. não é isso. Mas eu estou Não, dizendo sim. que, às vezes, o adolescente ele precisa se sentir acolhido primeiro. É isso. Entende? É E, isso. cara, e às vezes o que ele está consumindo não é pecado, é uma coisa só e outra. E é fase também, a coisa passa. E ele precisa também se sentir parte. Né? Então, acho que o grande desafio na igreja é como que eu consigo criar um senso de comunidade com pessoas que pensam tão diferente. É isso. Talvez você possa Espírito falar. Santo. Jonathan, É o vínculo da perfeição. o Jonathan pode falar isso também. Lá nós temos recebido muitos jovens e adolescentes com esse pensamento. De tipo, eu vim de lá e lá era assim. Lá eu não podia isso. Lá eu não posso fazer aquilo. E aqui você é Bíblia. Aqui você vai ser acolhido, vai ser amado. E a gente tem ouvido isso na nossa classe de membresia, sala de acolhimento. Essa visão de tipo, aqui ninguém me julgou. Julgou porque falei assim, porque vim vestir, sabe, uma roupa que é diferente, Exato. peculiar, sabe? Então eu acho que isso é um ponto Isso é crucial. muito também. bom para a igreja. A igreja se beneficia muito de ter pessoas com backgrounds, histórias, vidas diferentes. Diferentes. Claro, qual é o nosso padrão Rapaz, ético e o moral? É a background escritura. me pegou aqui. Background. Esse cara parece que faz Pano de fundo. Esse cara parece que faz doutorado em inglês. O pano de fundo, não é? O Pedro Pamplona que fica me zoando, isso aí. Mas é engraçado. Não, é que o background. Cara, tem eu fiquei falado. 6 meses no Michigan. Só. TD- 6 o TDAH meses. é 6 meses no Michigan. E, cara, com um mês, já tava dando aquele negócio de... Como é que é essa palavra em português mesmo? Nossa. Parece piada, parece coisa Isso, de... isso é muito elitista. Mas é muito... não, ficou de maluco. Não, cara, era maluquice, assim, de Porque eu você tá estava pensando andando no naquele meu negócio. crédito. Cara, é muito doido isso, assim. 6 meses só. O nosso pequeno grupo, a gente tem... Não, o Iago tava falando, pera, é que ele se distrai. Ele me zoou e eu entrei na zoeira Exato, dele. vai lá. Mas, assim, A igreja, ela é saudável. Isso é saudável pra Um background diferente. que eu ia Isso, falar. porque você tem o Espírito Santo trabalhando em pessoas diferentes, em culturas Sim. diferentes, em ambientes diferentes. Isso dá para a igreja, olha só, a maturidade de ter mais capacidade, ter mais recursos, ter mais repertório para saber entender como o evangelho pode ser aplicado a realidades diferentes. De que esse jeito de ver as coisas não é necessariamente o evangelho. Se eu só tenho gente assim, para mim é muito fácil achar que o evangelho é isso aqui. Sim. Agora, se eu tenho um pouco, sabe, pessoas com visões e culturas diferentes, lugares diferentes, isso abençoa a igreja. Claro que quando você fala isso, parece um papo meio de esquerda, assim, né? Tem que ter representatividade, não sei o quê, abrir cota na igreja pra mulher, pra negro, pra índio, não sei o quê, PCD. Não é isso que eu tô dizendo. O que eu quero dizer existe um ganho cultural quando você tem uma comunidade mais diversa da comunidade da fé. Sim. Porque Jesus estabeleceu isso.
é todo povo, tribo, língua e nação. Ele quer um evangelho que se espalhe, que não fique restrito a um subgrupo, né? Então você tem uma igreja, por exemplo, com ricos e pobres. Você igreja só tem pobre, às vezes é fácil transformar em pecado algumas coisas que são comuns à vida de alguém que não é pobre, né? Boa. Então, ou quando só tem rico na igreja, você transforma em pecado algumas coisas que são mais comuns à vida da galera da periferia e tal. E você começa a São os deixar extremos, algumas né? coisas. Eu sempre contei essa história pra vocês ontem, né? Ah, tem um comunista na minha igreja. Não pode. Tem. Ele se diz comunista. Meu Deus. Eu lembro, tem um, que eu saiba, só tem um. Quando eu tava lá na igreja, eu sempre conto essa história, eu nunca digo o nome dele, porque eu não sei se ele sei lá, quer ser exposto na internet, mas eu tava no reunião de presbitério, a gente sempre faz entrevista com os novos membros, e 2 presbíteros me procuraram e disseram, Iago, tem um irmão aí e tal, que tá querendo ficar, mas não sei como é que a gente chegou nesse assunto, ele disse que ele é comunista. E a gente ficou meio sem saber o que fazer, assim, a gente aceita comunismo na igreja. Cara, isso não a tua igreja é missionária, não é? A tua igreja é missionária, não é? Cara, já acharam missionário pra Cuba. Manda. Desculpa. Então, assim, não tá regimental assim, não aceitaremos comunistas. Não tem. Entendeu? Mas é muito estranho, pastor. Esse povo não quer acabar com a igreja, não quer vir transformar as crianças em gays, sei lá. Né? Eu disse, não, cara, deixa eu ver, vou chamar ele pra conversar. Deixa eu ver. Aí chamei ele pra jantar lá em casa. Aí ele foi lá em casa, não conhecia ele direito ainda. Um rapaz solteiro, um jovem adulto. E aí mostrei lá meus livros, né? Eu tenho tudo do Karl Marx lá em casa, tenho o Capital, que é caríssimo, inclusive. Tem lá, tem crítica a Karl Marx, tem um monte de material de ciência política lá que eu leio. E ele achou interessante, eu estudei um pouco sobre movimentos revolucionários no mestrado e tal, e comecei a bater papo, e ficou uma hora lá batendo papo lá, ouvindo. E aí sentei com ele lá pra comer e disse, cara, me conta aí, como é que é isso aí de comunismo? Não, e tal, explicou lá as ideias políticas, o trabalhador que é explorado, pá. Tudo bem, discordava de tudo que eu tava ouvindo, mas alguém deixa de ser crente porque acha que o trabalhador não sei o quê, entendeu? Mas aí eu sei onde é que estão ali os pontos de conflito mais sérios, né? Eu perguntei, mano, mas esse negócio aí de revolução armada, como é que é? É pra tomar os meios de produção, matar o empresariado, não sei o quê, pá. E ele, né, parou e ele falou pra mim que foi suficiente. Ele falou, cara, eu sei que, não sei assim, eu sei que o meu grupo político tem ideias que conflitam com a minha fé. Sim. E quando minha política entrar em conflito com a minha fé, eu fico com o meu Jesus. Eu disse, maluco, pra mim tá bom. É tá isso. bom, entendeu? isso. Ótimo. É Se você se diz comunista, eu discordo. Eu acho que você devia ser liberal, economicamente. Mas eu vou dizer que você só vai pro céu, só pode ser membro de uma igreja se concordar com a minha visão política ou econômica. Isso é complicado. Não dá. Você tem uma visão econômica e política diferente, mas se você, nas suas crenças, não bate de frente com aqueles pontos que são centrais pra gente no evangelho... Até porque na tua crença política, vai ter conflito com o Pô, tem evangelho. livro de gente liberal que defende aborto, Exato. defende liberação de droga, defende venda de criança, entendeu? Caramba. Você pega Hoffman no Ética da Liberdade vai defender a venda de criança, pô, entendeu? E é um cara de direita liberal do meu movimento. Eu vou dizer que agora se o cara chegar pra mim e dizer, não, sou liberal, sou de direita, creme em venda de criança, pô, pra mim eu acho que eu não aceito como membro da igreja não, tá ligado? Mas São os extremos, né? Entendeu? E a crítica ao capitalismo tem coisas válidas também, que a gente precisa repensar também algumas coisas. O que eu quero chamar a atenção é justamente isso. E hoje a minha igreja se beneficia de ter um cara que discorda de tudo aquilo que seria consenso nos debates do grupo de jovens, por exemplo. Então, começa lá a nossa conversa meio liberal, meio de direita, conservadora, falando mal de alguma coisa, e aí tem o cara lá dando o contraponto dele. Exato. Falando, Isso mas é bom. tem que considerar isso aqui. Exato. Agora imagina E a também, gente cresce nisso aí. imagina também se você não acolhesse ele. A gente Imagina se entendia. fosse... Com certeza... Comunista? Não, e não seria só ele impactado. Você imagina a volta ali, o que ele não ia falar, outras pessoas também. Então, essa forma que vocês Porque ele acolheram ia é a forma reverberar bíblica. fora, né? né? Isso. Exato. E isso até é profunda, tira a gente da zona de conforto, de ser esse isso. grupo de gueto. Exato. Entendeu? Unidade não quer dizer uniformidade nem unanimidade, né? Claro que não. E o Corinthians também fala sobre isso, né? Uma igreja também que tinham vários E nem- perfis diferentes. E nem deve ser. Trazendo para o nosso lado, Batista, a Assembleia vai ter gente que vai votar contrário. E a gente não pode virar o pescoço para saber quem Ô, é. rapaz, e nós vivemos o congregacionalismo é uma delícia. Uma delícia. Mas é nesse sentido. Cada entendeu? dia eu tô Porque- mais congregacional, cara. Cada dia eu tô mais. É bom demais. Cara, é muito. Olha, é algo assim que, para você presidir uma assembleia, você tem que estar num espírito, num domínio próprio, envolvido, porque assim. Mansidão. Irmão, assembleia você vê de tudo. Vocês veem de tudo. gosto, Não, cara. o tudo você pode ver na Eu assembleia. sempre digo assim, ó, a assembleia é difícil, mas eu acho que as alternativas são piores. É pior. Cara, eu sou um defensor, assim, de Nato, né? nato do congregacionalismo.
Nós temos uma igreja que é liderança presbiteral com governo congregacional. Então, Caramba. o presbitério, bem modelo 9 marcas, Mark Dever e tal. Sim. Então, a gente tem um presbitério que é voltado pela igreja, que toma as decisões do dia a dia. Aquelas que tem que ser rápidas, né? Decisões que não tem como Não passar dá pra fazer pela uma igreja. assembleia, né? Pra Pois é, decidir. tem decisões do dia a dia, vamos pintar uma parede, tem que votar na cor? Claro Tá. que não, né? Vai escolher algum rumo de alguma coisa, obra missionária e tal, tem coisas que a gente vai resolvendo ali. Agora, a Assembleia pode questionar e avaliar qualquer decisão do presbitério, né? E temas mais importantes, orçamentos mais relevantes, coisas assim, passa para a Assembleia. A nossa Cara, igreja é é assim, a maravilhoso. nossa igreja é aqui assim também. Nós temos, agora não chamando de presbitério, por isso que eu confundi, nós chamamos de conselho. Sim. Temos um conselho que se reúne para tratar as coisas mais pequenas e ali e tal. E a Assembleia ela pode justificar, ela pode Questionar, invalidar, invalidar, botar exato. atrás. E o conselho é constituído pela Assembleia, né? E o Assembleia conselho é constituído pelos líderes, pastores, líderes corpo diaconal e aí líderes da igreja que aí tomam a decisão. No nosso caso, são só pastores. São Só pastores pastores, né? voltados pela igreja. Não, Os pastores aqui- remunerados, os pastores Entendi. eleitos, né? Entendi. Que é por isso que a gente chama de presbitério. É um corpo bem pastoral. E aí faz sentido totalmente. E aí eu tenho muitos amigos que falam assim, você vai ver, com o tempo você vai abandonar esse negócio aí e tal. Cara, cada dia que passa eu gosto mais. Eu acho que é o Cara, que... eu também gosto muito. Cara, eu não sei, a impressão que eu tenho é que tem pastor que tem medo da própria igreja, assim, sabe? E pra mim é maravilhoso ver a igreja se autogovernando, assim, tomando decisões, ouvindo a liderança. Tem uma pergunta que tu respondeu esses dias que deve ter deixado a pessoa muito, muito chateada com a igreja dela. Que era sobre o salário do pastor, alguma coisa assim. Se a igreja pode, se o membro pode saber qual é o salário do pastor. Aí tu falou assim, o membro tem que decidir, a igreja decide o decidir, salário é. do pastor. Né? Como é que a igreja não sabe o salário do pastor? É uma loucura. A igreja Cara, tem que tem várias decidir igrejas. o salário do pastor. Tem várias igrejas que a galera não sabe. Cara, e Nem, como é que alguém nem a tá ali? equipe pastoral sabe. Cara, isso é uma loucura. Pra mim é uma loucura. É, É uma tem, loucura. tem igrejas que a equipe pastoral não sabe o salário do pastor. Pra mim isso é igreja com Só o lado dono. positivo Exato. da Igreja E aí, Batista, né? E pior que eu conheço gente... Isso não acontece na Batista. Então... Não de... É uma Igreja Batista que isso acontece? E é uma igreja saudável, cara. Caramba! Eu conheço duas igrejas, são igrejas que eu gosto, são igrejas saudáveis, e eles têm esse hábito, porque eu até perguntei, né? Cara, eu não sei se vou dizer se a igreja é saudável. Eu acho que o culto é agradável, a pregação é Não, boa. cara, pior mas que não depois não é uma off eu igreja falo, saudável. filho, Tem como depois- ser uma igreja Até saudável. porque se ela leva o Tem pacto tem Batista. dono, cara. não é igreja com dono, tem conselho e tal, só mas que... como é? Ele decide o salário dele, sem ninguém saber? não, o conselho decide. Ah, ok. Não, tem, não, assim, Não, tem, não, ok. tem um conselho, não, eu acho que eu me expressei um pouco mal. A equipe pastoral não sabe, e os demais membros e tal, mas o conselho administrativo da igreja sabe. Mas pode saber, E é Bíblia. esse conselho que determina isso, não é ele. Mas a igreja tem acesso a Isso, pode saber. Não, porque nem o conselho, nem a equipe pastoral Eu sabe. acho, eu acho complicado isso. Como pastor de Eu igreja, eu acho entendi complicado. e achei Por exemplo, até se eu ok. penso no modelo presbiteriano, eu acho que não é a igreja que decide o salário do pastor, por exemplo. Mas a igreja sabe. Você tem ali Sim. todo um regimento maior Aham, que define aham, os salários e tal. aham. Mas não o pastor definir o salário É dele. porque, e também não deveria ser algo privado. É o dia da Sabe? igreja. É exato, eu disse, minha eu oferta, até sabe? entendi mas são duas igrejas que eu conheço que, tipo, e são igrejas que eu gosto até. São gente bacana Não, e eu tal, acho só que isso me... Eu acho horrível. Eu acho até um mau testemunho. pro- Não é saudável porque se é Batista, tá ferindo a doutrina Batista, né? Então a Deveria, gente pelo menos, né? tem que... É que na Batista cabe muita gente, né? Tipo Neston, né? Invente Dá pra a ter sua. tudo Batista hoje. Barra Exato, Batista, dá pra sei ter lá. tudo, Batista. É complicado. A gente fez um quadro chamado Perguntas Desconfortáveis. Desconfortáveis? Nossa, eu sou Sagitário. E são 3 perguntas aqui que a gente separou. A primeira delas é: a teologia online tem mais dividido do que ensinado? Você Vocês mais o acham? quê? Essa é a pergunta? É. Qual é a Teologia online tem mais dividido do que ensinado? Teologia online. Ter mais dividido que ensinado. Cara, eu acho que não. Eu acho que tem mais ensinado que dividido. Teologia, eu acho que tem feito um bom trabalho. Eu acho que tem mais dividido do que ensinado. Acha? E ao mesmo tempo eu concordo com o Iago. Mano, Entendi. é que eu volto pra Paulo, cara. O ensino de Paulo já dividia a igreja já era, de alguma forma, era dividida por ensino. Sabe? No Novo Testamento você já vê uma certa pluralidade saudável na igreja. Sabe? Então, cara, eu acho que eu acho que o ensino na internet, por que eu acho que ele tem dividido, ao contrário do que o Iago falou? Porque, por exemplo, é o que eu falei no início do nosso podcast, tem muita gente saindo de seita, entende? De alguma forma isso é uma divisão, entende? Tem Então, razão. assim, Nesse sentido. Então, Nesse sentido, tem tem muita gente se percebendo em igreja tóxica. Acabou de falar um pouco distante, não foi? Que Exato. saindo, Então, assim, migrando. tem muita gente saindo de igreja tóxica, de seitas, ou parando de acompanhar determinados pregadores, porque tem acesso ao nosso conteúdo, porque Sim. leu o meu livro, Sim. entendeu? Então, assim, Nesse ponto tem ensinado. nesse ponto tem ensinado, mas ao mesmo tempo dividido. Esse é o ponto. Por isso que eu concordo com o Iago e discordo ao mesmo tempo. Entendeu? Algumas divisões são de Deus. Exato, exato. Algumas Assim. unidades são do diabo. É. Mas ao O que, era, mesmo o que era a Torre de Babel, senão a unidade do diabo. Mas tem Sim, outro, né? mas tem Sim. outro ponto também, que daí eu acho que é onde tem dividido no sentido negativo. Por exemplo,
Eu acompanhei o movimento do crescimento do novo calvinismo no Brasil. E o novo calvinismo... Olha lá o que você vai dizer, viu? Aqui pra defender minha galera. Não, mas o que eu vou falar não é nem questão de defender, eu acho que é só uma constatação mesmo, não é nem uma crítica e tal. Mas, cara, eu percebi muita gente deixando igrejas saudáveis, entendeu? Sim. Para ir para igrejas onde tem o novo calvinismo, entendeu? Cara, eu vi eu isso vi aí. muitos jovens deixando igrejas saudáveis porque o pastor não pregava expositivamente Expositivamente, como eu vi isso Nicodemos aí. ou o Hernandes Dias Lopes. Exato. Entende? Cara, se Então, assim, fosse uns 3 meses atrás, eu ia achar muito estranha essa conversa. Até eu tenho conversa com uma colega minha que mudou de cidade. E ela tá rodando em igreja lá na cidade dela faz uns anos já. E ela foi pra uma igreja que era tipo arminiana. E ela é reformada. Eu perguntei, fulana, que história é essa? Tá na igreja tal, que não é? E ela falou, Iago, é um absurdo. Mas as igrejas calvinistas dessa cidade são malucas, cara. É uma galera maluca, brigona, raivosa, meio espírito de seita. A igreja, ela disse, eu tive que abrir mão de um ponto que eu valorizo da minha teologia para estar em uma igreja que tem as outras coisas que são também importantes da minha saudáveis teologia. também, entendeu? né? Esse é o ponto. Sim. Então, assim, por exemplo, eu sou cria do movimento pentecostal. E, cara, tem muita igreja boa pentecostal. E com boa teologia, entende? Com boa teologia. E eu vi muita gente às vezes, deixando igreja boa, porque não, agora eu sou calvinista, e é 5 pontos. Sabe? Cara, e tá tudo bem. Sabe? Então, assim, porque às vezes a igreja que o cara não tá nem aí para 5 pontos disso ou 5 pontos daquilo. Sabe? Então, assim, eu vejo que às vezes gerou uma divisão desnecessária, porque se criou uma ideia, e aqui agora é uma pequena crítica ao novo calvinismo, mas às vezes o novo calvinismo, ou o calvinismo da internet, para ser talvez mais honesto na nomenclatura, se criou a ideia, não, ó, cosmovisão cristã é isso aqui, teologia bíblica é isso aqui. E aí fizeram tão bem no trabalho, e é mérito de vocês, né? Que meio que fez inculcou na cabeça da galera que cosmovisão cristã, no fundo, é a cosmovisão cristã reformada do novo calvinismo. E não é. A cosmovisão cristã é um pouco mais plural do que a gente às vezes gostaria de admitir que fosse. Entende? Então, assim, teologia bíblica é isso. Mano, e não é. Existem outras formas de fazer teologia bíblica que não é necessariamente esse jeito e esse caminho que o novo calvinismo ensina. Então, às vezes eu vi muita gente deixando movimentos saudáveis por causa que entendeu que isso é o jeito bíblico de ser e crer, entende? E aí isso é um ponto, talvez, que, pô, mano, eu acho que às vezes tu poderia ter estudado um pouquinho mais do teu movimento, que tu vai perceber que todo movimento tem rachadura, de perto todo movimento tem uma parada que, isso aqui... De longe tudo é santo, né? De longe tudo é Exato, de longe tudo é santo. Agora, Iago, como você já está inserido nesse meio também, há um ar de superioridade, você sente um ar de superioridade na galera que se diz calvinista, neocalvinista agora, calvinista, Eu acho que esse ar de superioridade, ele perpassa todos os ambientes, Todos os movimentos. que você quiser. Porque tem o pentecostal orgulhoso. Tem, também, ele é gostar superior, quem diz que eu não creio no Espírito Santo. que por isso é menos. Né? Tem o arminiano orgulhoso que acha que meu Deus é mau. Tem o cara mais de esquerda orgulhoso que acha que eu... Pô, postei hoje um Reels que eu elenco uma parada assim que eu só digo. Eu sou um cara a favor do livre mercado. Sim. Mas eu sei que quando o anticristo vier, ele vai controlar toda a economia. Você vai poder comprar e vender o que ele deixar. E aí eu usei isso como uma ilustração para um outro ponto. Nossa, chegou um cara lá, porque vocês aí de direita, amantes do capital, você estude mais. E o cara, meu irmão, fiz pós em economia. Eu estudei esse negócio, pô. Eu sei o que eu tô dizendo. Você pode discordar de mim, tá tudo bem discordar de mim. Mas eu vou chegar no cara que eu não sei quem é, do que estudei, estude mais. Você deveria... Foi que nem um dia eu vi um cara na internet brigando com o Lucas Freire. Aí dizendo, você deveria ler esse livro aqui, ó. Aí indicou um livro que ele era o tradutor. Entendeu? Aí eu digo, meu patrão, cá entre nós, né? Vamos passar menos vergonha. Sensacional. Então, às vezes tem muito orgulho. E o orgulho, eu acho que não está atrelado a ser calvinista. Sim, né? O orgulho está atrelado a não ter... É que atualmente é o grupo que mais fez barulho na internet. A invisibilidade Então, também, mas né? eu acho Nos que isso foi, últimos de um 15 momento, anos. isso foi de um momento muito específico em que Beleza. você não tinha uma efervescência teológica na internet. Não tinha. Ninguém vai questionar isso, porque para mim é um fato. Quem começou com o processo de popularização de teologia na internet foram os calvinistas. Monergismo, cara. Isso, Pô, exato, tá, o monergismo, exato. Qualquer coisa. Voltemos ao evangelho. Voltemos ao O evangelho. monergismo e voltemos ao evangelho é uma parada impressionante. É impressionante. Qualquer coisa que você perguntava na internet, você caía no site deles. Isso. É algo Entendeu? também que eu digo que hoje no Brasil, onde você vê a maioria assim, dos escritores, e a gente vai falar dos principais, eles são calvinistas também. Então, também assim, tem a isso. gente vai olhar para essa situação e ver Não que só, eles não só calvinistas, são presbiterianos. presbiteriano também, exato. Especificamente, E é por isso né? que eu falo do Saião e
Tava até passando um Ele é problema de Batista, saúde, Saião? né? Não, Batista. Saião, olhe por ele, que o Saião, exato, tava rapaz, passando problema de saúde, a eu postagem olhei do Saião é um Um fenômeno, né? Ali é um fenômeno. Deve ganhar um ali negócio. Cara da saúde, o isso aí. Saião é um bispo, né? Mas assim, a partir do momento que a gente teve, eu até usar esse termo, uma democratização maior, uma mudança, né, uma variedade maior de teologias ganhando espaço na internet, a gente teve uma democratização maior do orgulho e da soberba. Não é? Então, você tem. Você tinha esse pequeno estereótipo do calvinista orgulhoso, intelectual e raivoso. Não se preocupe, a gente tem vários arminianos intelectuais raivosos, a gente tem várias correntes diferentes. Né? É isso. Outras formas de enxergar com a visão cristã, igualmente exclusivistas e raivosas também. Exato. Então, eu acho que isso é típico do processo de ser um novato na vida intelectual. Eu acho que ser um novato na vida intelectual te torna uma pessoa mais arrogante, porque te faz achar que descobriu os segredos do mundo. Descobriu a chave de todas as coisas. Mas eu acho que pouco conhecimento te deixa orgulhoso. Pouco. Quando você começa a ler mais, estudar mais, você vai E ficando aqui mais eu vou dizer uma tranquilo. coisa, João. Então, o Guilherme Nunes esteve aqui ano passado, né? Aquele homem é meu santo. É meu santo. A gente falando... Eu não sou católico, não, mas eu sou devoto a Guilherme Nunes. Conversando com ele sobre E eu falo algumas assim, bicho, coisas. ele vai escrever um livro. Eu tô falando de Conseguiu alguém com um conhecimento vasto. E às vezes a gente conversa É um com gênio, ele, viu? E ele... Eu não sei muito disso aqui, não. E aí você sentir... Mentira, ele sabe. Cara, que cara Não, humilde é porque teologicamente. Não, vou né? dizer o que é isso. É porque ele é o cara que sabe o quanto não sabe. Exato. Entendeu? É. Porque assim, é difícil saber o quanto não sabe. Eu não sei o quanto eu não sei de, sei lá, de engenharia aeroespacial. Sim. Entendeu? Na minha cabeça, se eu ler uns 3, 4 livros, eu sei de engenharia aeroespacial, entendeu? Exato. Sei lá. Não, eu só sigo o Lito. Tipo assim, eu não sei o quanto eu não sei. Porque pra saber o quanto você não sabe, você tem que saber muito. É isso. Exato. Então, quando você sabe muito de uma coisa, você sabe o que é que você não sabe. Então, eu consigo dizer eu não sei. Mas aí, quando ele vai dizer o que é que ele sabe, ele já sabe mais que todo mundo. É isso. Entendeu? Não, porque eu só li 40 comentários de Romanos, mano, não, assim. É isso mesmo. Pô, meu irmão, eu já dei aula de grego. Eu estudo grego, sem falsa modéstia, eu tenho um bom conhecimento de grego. Comparado com qualquer pessoa, assim, do meu convívio, eu raramente encontro uma pessoa que tem mais experiência de com grego do que eu. Mas eu sei que eu me sinto ignorante em grego. Porque quando eu chego perto dos verdadeiros especialistas, perto de um Guilherme, eu sou um analfabeto. Entendeu? Eu chego perto do Guilherme Nunes, eu me sinto, e não é uma modéstia, eu realmente me sinto um completo analfabeto quando eu tô perto do Guilherme Nunes em grego. Rapaz, quando eu gravo um podcast com o Guilherme Nunes e com o Vitor Fontana, meu Deus. Não, é loucura. Não, porque são dois gênios, né? São dois gênios, assim, é uma parada E é absurda. gênio no sentido tradicional do É, termo. não é gasto. É porque não fizeram neuroavaliação. Se fizer, entra lá em Não é que percentual. assim, a gente usa genial pra muita coisa, né? Ah, isso é genial. A gente, às vezes, a gente vulgariza o termo Não, genial. eles são gênios Mas realmente, clássicos. Vitor Fontana e Guilherme Nunes, assim, são geniais. Fora da curva, né? Aquela pessoa que quiser sair. A muito acima, capacidade muito de acima. análise. O Vitor mesmo eu fico de cara. porque- Percentil 98 fácil ali. eu fico de cara, assim, é impressionante. É isso. Eu não quero mais. Antes de entrar na próxima pergunta, tem mais alguma pergunta aqui? Não, Vamos falar então sobre... são 3 perguntas desconfortáveis, você falou. Só fez uma. Já Vou foi fazer uma. duas, porque Foi tem... uma, assim, a teologia da internet tá dividindo mais que... Isso é desconfortável, né? Isso aí é uma segunda-feira pra nós, né? Você tem que se esforçar mais, se esforce mais. Se sorte, porque essa aí, Eu só saio daqui quando eu me isso aí é sentir uma desconfortável. segunda-feira pra nós, amigos. Eu só saio daqui quando eu me sentir desconfortável. Exato. Então, antes vamos de ir lá. para a próxima pergunta, vamos falar um pouco sobre o livro de vocês. Tá. Quero falar sobre esse livro aqui. O Deus que Destrói Sonhos é uma das minhas maiores alegrias literárias. Primeiro porque é meu maior sucesso literário, porque tem uma citação minha nesse livro aqui. Exato. E certamente deve ser o meu texto mais lido. É essa citação minha aqui nesse livro. Porque é um fenômeno. Eu não estou brincando. O que vendeu esse livro aqui, juntar todos os meus livros, não dá. O que vendeu esse livro aqui. Quando Maria vai dormir, ela pede, papai, contar a história do livro do sorvete. É isso, não é? Cara, e eu sou olha, você não sabe o quanto eu fico feliz de saber que um dos grandes best-sellers do Brasil, não só na área de teologia, tá? Best-seller, assim, por muito tempo, é um livro que apresenta uma boa teologia, que introduz de forma muito clara o caminho do discipulado, o sacrifício do evangelho, Que bênção. criticando muito dessa teologia coach que tem por aí. Cara, isso aqui pra mim me deixa muito... Eu fico muito feliz de saber que esse livro aqui existe, que alcançou tanta gente. Eu queria ter recebido parte dos royalties desse livro? Queria. Mas Tem uma história. tem uma história. A gente ia fazer esse livro junto. Tem uma história. Ia ser um livro de 4 mãos. Exato. Mas aí o Satanás soprou no ouvido do... Não, brincadeira. Alguém tenha sido Deus. Alguém tenha sido Deus. Não é? Não, vamos contar essa história. E, gente, esse livro aqui, eu lancei ele em 2021, mas eu penso esse tema desde 2018 e tal. bastante tempo. E eu já tinha falado, não, eu vou escrever um livro chamado Deus que Destrói Sonhos. Eu adorava tal. esse título. Achava E aí- esse título. Eu gosto de títulos. Os meus Exato. livros têm títulos malucos. É, pô. nós dois gostamos de E eu títulos adorei, grandes cara, e quando tal. ele falou, eu escrevendo um livro chamado É. Deus que Destrói Sonhos. Exato. Eu disse, Bibo,
Este Maravilhoso. é o título Só de que livro. moral da assim. história, eu falei com o Iago, e óbvio que eu não fiz, né? Eu tava com a ideia aqui, escrevi um capítulo, uma introdução e tal. E aí o Iago, cara, cadê o teu livro? Aí eu, Iago, tô me enrolando aqui e tal. Iago, cara, eu vou fazer uma série na minha igreja sobre esse tema, beleza? Eu falei, não, Iago, vai lá, Eu faz. perguntei, cara, eu vou fazer uma série na minha igreja sobre esse tema. Tu deixa eu usar esse título pra série da igreja? Não vou nem filmar nem nada, só pra galera ir lá. Eu fiz lá uma série e tal. Aí o Iago começou a postar da série, eu falei, mano, será que eu não convido o Iago pra escrever a 4 mãos? Cheguei a cogitar essa ideia, porque... Chegou a falar com ele, inclusive. Cheguei a falar assim, só que eu tava travado e tal. Mano, aí falei com o Iago, mas o assunto morreu. Mano, aí um dia o Iago de novo mandou uma mensagem pra mim. Cara, e o livro, velho? Mano, se tu não escrever, eu vou escrever. Cara, quando o Iago falou isso, irmão... Aí eu falei, não, porque eu sei que ele senta, ele escreve em 2 dias. Entendeu? Que ele é tipo Max Lucado da teologia. O Max Lucado vai no banheiro e sai com um livro. Entendeu? Não tô dizendo que o que ele escreve é uma porcaria. Não é essa. Não, por favor, não é essa analogia. Eu queria me defender dessa acusação. Mas eu não posso, porque eu escrevi o livro. Exato. Exato. E lançou Eu escrevi depois. o Deus que destrói sonhos. Exato. Que é quem. Como é que é o nome? E aí, depois que ele publicou, que Exato. ele decidiu fazer, Isso. virou a minha parte no livro Você é o Ponto Fraco de Deus Exato. e Outras Mentiras da Teologia do Coach. Exato, que é a mesma pegada. Legal. Mas enfim, então eu agradeço o Iago, que o Iago foi aquela aguinha batendo, entendeu, bicho? Vamos lá, que se eu não fizer, eu vou fazer. É claro que eu não ia roubar o livro do meu amigo, eu não sou Sim, idiota. Mas eu queria dar essa... Não, mas ele foi o gás necessário para eu... O Bibo veio Ele nunca me pagou um sorvete por isso. Vai ter que pagar, vai ter que Ficou pagar. rico, comprou, sei lá, um apartamento no Leblon e... O Bibo veio em 2018, Tá tema andando do de nosso Maserati acampamento. e nada. Eu, meus sonhos e Deus. Aí o Bibo chegou aqui e disse, Deus não tem sonho, Deus vai destruir o sonho. E agora saiu o quê? Saiu a segunda parte, Como se tornar um cristão inútil. Excelente. Mesmo sorvetinho, ó. Ó, tem que ter, tem Gente, que É ter. uma continuação? É uma continuação. É porque o meu livro é curto, né? Eu gosto de escrever capítulos curtos e tal, e aí eu desenvolvo Agora, mais você temas. fez um também, Bibo? Não é assim pra criança, né? Isso que Então, que é o condensado, quando né? o meu sorvete cai, Isso, pega o que é o da princípio. minha filha. Exato, pega o princípio teológico daquilo, E é o aplica ponto lá, central né? e aplica no Legal, para criança, legal, tal, muito legal. É a historinha da Júlia e da Mileninha. Ela tem E aqui uma- a gente continua, né, a explorar temas de identidade em Cristo, discipulado. Legal. E aqui eu falo um pouco mais sobre missão também e tal. É isso, é a continuaçãozinha. Maravilha, Tá que certo. bênção. Aí os 2 filhinhos. É isso. Parabéns, cara. Obrigado, Iago. Valeu. E o serviço Iago, da igreja. qual livro você vai apresentar, Iago, o seu aí? Porque o Iago... É o meu antepenúltimo lançamento. Porque o último é... Eu publiquei na minha livro depois dele. O lado errado da história é ele. Que eu publiquei contigo, ô infeliz. Mano, é verdade. É que o Iago publica... É verdade, o Iago lançou em 2 meses 3 livros. Foi. É uma loucura, isso é uma loucura de... Eu ia lançar 4, mas aí a editora disse: Não, isso é loucura. Adia esse livro aí. Ontem eu perguntei o que ele estava escrevendo. Aí ele veio Exato. contar o que estava escrevendo. É o que já tá pronto na mão de Eu alguma descobri editora. ontem que eu tô escrevendo 11 livros. Não, loucura. Tu tá escrevendo uns livros, né? Escrevendo 11 livros. Aí o Iago aqui agora tem Mas pregação. tem livro que tá assim, tá Tá indo. há anos, cara. Ó, Iago vai pegar a história de Deus com Nínive, se eu tô entendendo, é um pouco isso, né? Maluco, eu tenho certeza que tu não sabe nada do meu livro. Não, Não, peraí, eu não sei nada. Não, mas eu posso arriscar alguma coisa. Calma, eu posso arriscar Ficou alguma coisa. grosseiro, eu corto isso aí. Não ficou, não, porque é verdade, eu não sei. Eu não tenho. Não, porque é o seguinte, se tu tá falando aqui de Jonas e Naum, deve ter a relação de Deus com Nínive aqui, Isso, porque isso, é o povo que tem Não tem como relação fugir ali, disso, né? não tem como fugir e tal. O Jonas é o profeta que vai pregar o arrependimento pra Nínive, Naum é o profeta que vai pregar a destruição de Nínive. Exato, porque é sinal que a pregação de Jonas não. Então, Naum é na geração seguinte, né? É na geração então seguinte. a gente tem um sinal de arrependimento, porque Jesus disse que eles se arrependeram. Exato, Eles vão se exato. levantar no último dia pra condenar Jerusalém e tal. Mas na geração seguinte volta pra mesma violência. Essa ilustração do Quem se arrependeu foi Jonas, né? Olha só. Ó, gente, o que temos em comum? O mesmo ilustrador. Mesmo capista. O mesmo capista, entendeu? Olha aí. Peraí, agora eu tô com medo de não sei. Peraí. Cara, mas é muito parecido com o traço do Matt, cara. Tá? Deixa eu ver. Ele fez. Inclusive, ele fez a capa do Melhoranza. Guilherme Neves, Né? O traço é dele, eu conheço meu artista, pô. Ele fez a capa do Melhoranza, que também é um ídolo destruído, assim, também é legal. Cara, eu gosto desse livrinho, cara. Não, e a Mundo Cristão faz um. ele é aquele tamanho que eu acho legal também, Eu né? gosto. Quando Cara, esse eu gosto desse tamanho aqui também, eu acho muito gostoso. Iago, aí Mas, ô Iago, escreveu- isso aqui não é só transcrição de pregação, né? Não. Tem todo um trabalho Eu ia perguntar isso editorial agora, também. cara. Então, a gente já tem hoje muito material que só transcreve a pregação ipsis literis, Que dá não uma fica pequena bom, cara. adaptada e pronto. Não, E aí eu tô meio assim com esse tipo de material. Porque tem muito já. Uma coisa é você ter, sei lá, um grande pregador que o fato... Se tiver assim, ó, fulano de tal, não vou dizer que pode soar ofensivo para algum pregador, mas se tiver só uma capa preta com o nome do cara assim na livraria, vende, acabou, porque são grandes nomes, né? Aham. Mas eu não sou esses caras, entendeu? Eu quero, e eu acho um desrespeito hoje com um cara que vai comprar um livro que hoje é caro, comprar livro não tá barato no Brasil,
pós-pandemia os preços Verdade. aumentaram e não teve refração nesses preços. Pô, Eu Iago, acho tu que- gosta de nota de fim? Ah, Só Iago. quando é só referência eu boto nota de fim. Ah, tá. Quando não tem nenhum comentário. Só, Ah, é tá. só, Só a referência, É só a né? referência. Ah, Eu não tá. coloco nada na nota de fim que não seja só a Entendi. fonte. E aí, a gente trabalhou em cima da transcrição, sim. Então, eu peguei o sermão e transcrevi o sermão, mas todo o texto foi reescrito. 100% do texto foi reescrito. E o texto, ele dialoga com outras fontes de forma muito Legal. substancial. Então, uma coisa que eu tentei fazer desse vídeo, desse livro, foi discutir muito com literatura. Não com literatura teológica. Porque o livro de Jonas é um livro que inspirou muita obra literária. Sim. Então você pega, sei lá, Moby Dick, tem um capítulo Sim. inteiro que é um sermão em Jonas, por exemplo. Sim. E é um sermão bom em Jonas. Você teve muita obra de arte que fala de Jonas, a Capela Sistina tem Jonas pintado lá e tal. Então eu tento ter esse diálogo com outras fontes. Citou com Vingadores? outras obras. Citei? Não, acho que O não. Tony Stark falando, Jarvis, conhece a parábola de Jonas? Aí ele pega e entra naquele monstrão lá do Nossa, eu não lembro dessa história, rapaz. Caraca. Vingadores 1. Daniel, na próxima edição. Eu vou assistir. Mas tem muita coisa legal aí. E ficou um texto gostoso, agradável, ficou um texto que está escrito para ser uma obra literária. E graças a Deus o feedback do pessoal tem sido muito positivo, assim. Porque é um tipo de livro que não tem tanto apelo, né? Não é um material polêmico sobre Sim. um tema do momento e tal. É um livro devocional, feito para aquecer sua fé, para corrigir, Muito para instruir. E as pessoas têm lido, têm comprado, Ó, e é substituído. uma coisa que é legal, capítulos curtos. Eu sou muito Sim. adepto de capítulos O curtos, livro tem cara. quantos capítulos? Tem 20 e pouco? É, 25? eu sou muito adepto de capítulos curtos, Deve ter uns cara. 25 capítulos. É, todos 25 capítulos. curtinhos assim e É, tal. porque já isso ajuda organizados. a galera Isso, cansada, isso. ajuda a galera que trabalhou o dia inteiro, estudou e tal, e chegou em casa, mas quer ler alguma coisa Quem crítica. nunca foi ler, folheou pra ver se ia acabar um capítulo. Eu sou super e aí- adepto de capítulos curtos, cara. Isso aqui ajuda também a fazer pequenos grupos e Isso, tal, sim. entendeu? Cara, Legal, eu espero legal. que seja um texto que abençoe. Que benção. Quando eu fui expor Jonas na igreja, geralmente Jonas é um livro que se prega em 4 ou 5 sermões. Ponto. Ninguém prega muitos sermões em Jonas. Sim. E eu preguei, eu acho que quase 20 sermões em Jonas na minha igreja. Meu Deus. Eu fui, assim, sem encher linguiça, assim, tentando... Tim Keller agora, o quê? devagarzinho, Quantos? Tim Keller pregou menos. quando eu peguei Jonas e Naum deu 25 sermões. Ah, né? tá. Então, a ideia foi tentar descortinar mesmo, com cuidado, ver ali o que o livro tem para dizer. Gastei bastante tempo em torno do livro de Jonas e eu fiquei muito feliz, assim, Que legal. de ver a reação da minha igreja, a resposta da comunidade, o que está sendo benção. tratado ali. Eu gosto de livro assim, porque de alguma forma é um livro já provado pela comunidade, né? Isso dá um significado É legal o que me também. diz se eu vou transformar uma série em livro ou não. Exato, é a exato, resposta da igreja. Isso é O legal. retorno, né? Já teve sermões que eu preguei na minha Muito bom. igreja que eu nunca pensei em transformar em livro, mas aí chegaram membros, assim, vários. Ei, pastor, tá escrevendo isso aí, né? Esse cara, tô não, assim, pastor, tá do maluco, tem que escrever isso aí. E aí, com o tempo, eu fui convencido, assim, não, realmente acho que poderia virar e tal. E é isso. Se alguém que tiver interesse, Maravilha. depois de comprar os livros do Bibo, que os do Bibo são, né? Onde vocês podem achar esses livros pra comprar? Se Primeiro você no deseja- Carlos Gospel, aqui em Aracaju. Se é de Aracaju, Carlos Gospel é a sua pedida para encontrar o nosso material. Perfeito. Vamos para a última pergunta. Se não for de Aracaju, você procura na Amazon que vai ter. Vocês acham que a igreja contemporânea, no caso a igreja moderna, que está inserida muito no meio digital, ela tem mais medo de ser cancelada do que de ser infiel ao evangelho? Seria infiel ou fiel? Infiel ao Mais evangelho. medo de ser cancelado do que de ser infiel. Isso. Então, se você... Certamente vai ser uma tentação para qualquer igreja ou comunicador que vai estar na internet, porque ser infiel vai te trazer um dano privado no seu relacionamento com Deus. Ser cancelado vai destruir tua vida de forma genérica, assim, né? Mais geral, no seu relacionamento com as pessoas e tal. Então, muitas vezes a gente tem mais medo, e é uma tentação pecaminosa, a gente tem mais medo daquilo que vai nos gerar um efeito negativo público e factível do que o efeito negativo no nosso relacionamento com o Senhor. O melhor exemplo que eu posso dar é quando você tá com pessoas que você não conhece no seu carro, você peca menos no trânsito. Porque você tem mais medo da opinião da galera te vendo ser grosseiro com o motoqueiro Exato. do que se você tá sozinho no carro xingando o cara dentro do carro, né? Exato. Então, assim, a gente costuma, é uma tentação muito comum, pecar menos em público, não é? Então, a internet acaba gerando isso. A internet acaba gerando um ambiente em que a tentação é ter medo, mais medo do cancelamento que da infidelidade. Eu não sei se por trás da tua pergunta tá esse lance de, às vezes, a igreja não querer se posicionar em temas polêmicos e tal, assim. Cara, sinceramente, às vezes eu não sei por que vamos pensar agora no perfil de uma igreja. Eu não sei por que ela precisa se posicionar Isso. sobre alguns temas na internet. Não de posicionamento, mas, por exemplo, a igreja que ela se limita a pregações porque ela está Não, aí é transmitindo, vamos lá. transmitindo culto no YouTube. Cara, se uma entendeu? igreja se limita à pregação,
entende? Aí ela tem um problema. Porque ela tá não vai transmitindo pregar, ela não tudo vai no pregar YouTube. todo o conselho de Eu Deus. vou dizer uma coisa que eu já Entende? fiz na igreja. Eu preguei um sermão sobre homossexualidade e naquele dia específico eu pedi pra não transmitir ao vivo. Eu ia falar isso. E pedi pra gravar. Não transmite ao vivo. Boa. Isso. Grava e a gente disponibiliza na segunda. Exato. Porque se eu falar alguma coisa mal explicada, a Vai gente dá uma derrubar, avaliada, Isso é- entendeu? isso aí é Não, legal. derrubar eu faço. Se só derrubar, tudo bem. Exato. O negócio é o Ministério Público, mas é só Exato. igreja. Sim. Então, assim, E eu- gravou. É. Não, preguei o sermão que não. Sei que não falei nada absurdo, tá tudo explicadinho e tal. Joga eu lá. acho que é esse cuidado. Sim. E eu, talvez, se fosse um pastor de comunidade, eu nem postaria isso. Entende? Uhum. Ah, mas daí tu pode dizer assim, tá, mas por quê? Tá com medo de ser cancelado? Não, cara, porque eu não tô pra pregar para o Brasil. Eu tô pra pregar pra uma isso. comunidade local. Eu não sou pastor de nações, eu não sou Sim. pastor do Brasil, a minha comunidade não quer ser influência para. Porque também tem esse fetiche, né, hoje, né? Não, É isso. ser uma igreja para as nações, ser uma igreja para influenciar. Cara, esse fetiche de querer ser influência, de querer. Entendeu? Eu não teria isso se eu fosse pastor local. Então, mano, alguns temas que eu sei que são quentes no Brasil, eu deixaria para Igreja local. disciplinar e discipular a minha igreja É local. isso, Cara, isso aqui evita colocar na internet, É isso. porque eu não quero ter que ficar lidando com hate de internet É, por uma sim, coisa sim. que eu tô pregando o conselho de Deus. Mas o importante entende? é pregar. Agora, eu sei que pode ter igrejas que evitam determinados temas ou quando tocam nos temas dão uma ensaboada. Pode acontecer, acho que é uma postura errada, entende? Mas agora dizer que a igreja evangélica brasileira está tomando esse caminho. É, eu não generalizar, acredito que né? Não, Acredito que não. Pronto, eu falei 3. Desculpa, vamos pra última. A missão da igreja é salvar almas, não mudar cultura. Ou é também? Rapaz, salvar almas, você me lembrou muito a Assembleia, né? Não, Salvar salvar almas. Não, aí vamos aplicar lá o Salvar vidas. Pronto, obrigado. Eu diria que a missão da igreja é a glorificação do nome de Deus através da salvação das vidas. O que causa festa no céu é quando um pecador se arrepende. É isso. Essa é, qual a missão da igreja? O livro da editora Fiel, resume isso muito bem. A gente está aqui principalmente para comunicar um reino e este reino não é humano, é um reino de isso. outro mundo. Claro que o amor conclama uma ação que é horizontal. Sim. O amor, o serviço, o cuidado. E dentro de uma democracia ocidental, a gente tem espaço para fazer isso pelas vias políticas também. Então existe um espaço de influência social que é útil para o serviço, né? Para a promoção do bem. Agora, essa não é a nossa missão em termos de atuação, até porque é uma implicação possível do amor que a gente oferece ao próximo. É um local de discipulado e de serviço. Nossa missão, acima de tudo, é, tendo influência social ou não, sendo perseguido ou aceito, Mas é que tá. pregar o evangelho. Esse lance da influência social eu acho muito. Eu acho um conceito meio. Porque assim, a gente tem exemplos de influência social de igrejas que mudaram cultura de bairros e tal, cidades e aquela coisa toda. Só, cara, quando eu tô numa igreja onde o seu Zé, que fumava, bebia, gastava dinheiro né, com mulheres, e ele se converteu, ele parou, né, de gastar o dinheiro dele com vícios e, obviamente, ele teve uma mudança social. Cara, então teve uma mudança social ali que foi na família do seu Zé, entendeu? Então foi uma mudança social. Os filhos dos seus Por Zé, seus filhos, é melhor isso. do que mudar o político. Exatamente, Entendeu? entendeu? Então, assim, cara, se uma igreja ela prega o evangelho, vai ter mudança social. Talvez não apareça no jornal e não vire artigo acadêmico de uma grande influência. Mas, cara, para as famílias que estão ali, Demais. daquela pessoa que foi batizada e teve, né, e se revestiu do novo homem, é uma mudança social. Agora, é claro que eu sou super a favor da igreja pensar também socialmente, né? Como que ela pode cuidar do órfão, da viúva, na verdade. Eu acho que a ação social da igreja, que no caso eu chamo de diaconia, né? Eu não, né? Os teóricos, a diaconia é algo muito importante da igreja, né? Claro. O pobre está ali nas páginas da Claro. escritura para ser cuidado. Agora, não é a principal missão da igreja. Agora, mano, alguém que foi alcançado pelo evangelho, inevitavelmente vai se preocupar com isso. É isso. Entendeu? Inevitavelmente vai se preocupar com isso. Entende? Então é uma coisa que vai acontecer. Pode ser que aconteça uma grande mudança social. Pode ser que não. Foi uma grande mudança social em famílias que estão naquele bairro. Mas aquele bairro continua sendo tomado por drogas, e entre outras coisas, entendeu? E se famílias e famílias e famílias forem sendo transformadas, vai exato. mudando o contexto de um. Eu falo um pouco sobre isso no capítulo A Salvação do Governante, capítulo 12 aqui do livro, Arruinados pelo Amor de Deus. Mas eu desenvolvo esse tema inteiro no livro que eu publiquei depois desse, pelo Impacto, chamado Do Lado Errado da História. Que eu explico sobre o relacionamento cristão com o mundo aí fora. Olha Tem aí. interesse? E que vai ser uma das minhas influências para o terceiro livro. Olha Que aí, é o que que coisa roupa usar para o fim do boa. mundo. Use. Qual é o nome do livro? O que roupa usar para o fim do mundo. Esse título é muito bom. Esse título é muito bom. Não vai roubar. Meus irmãos, agradecer a vocês. Nós vamos encerrar Obrigado. aqui. Que esse- bom. Vamos encerrar. E já chegou gente que vão nos. Ali, ó, eu tô vendo, eu vi que chegou gente que eu Inclusive, rapaz, ele tá usando Insider.
Eu conheço o corte daqui, ó. Essa aí é a Henley. É a Henley Henley. Core, igual a Exato. minha, ó. Igual a minha Exato. preta. A minha é corte shirt. Melhor, muito legal Tá também. bom, teologia. Cupom teologia ou bibotal. Exato. Que legal. Escolhe o seu teólogo favorito e... Exato. Aí, Compra uma com teologia, outra com bibotal. Aprende teologias e depois ainda ganha. Exato. Cupom pra poder. Sensacional. Mas agradecer a vocês, agradecer Obrigado, pelo gente. tempo. Prazer é meu. Desculpa, eu não quero ir Não, que é embora. isso. Eu disse que só ia sair quando me sentisse desconfortável, infelizmente não aconteceu. Mas vamos agradecer a vocês Obrigado, pelo mano. tempo, pela A gente que disponibilidade, agradece. pela Alegria. conversa. Foi muito bom estar aqui. Conversa muito boa, Muito bom estar aqui. muito né? agradável. Não, muito bom. Eu Uma gostei, alegria. verdade. Eu pareci que não gostei. Não, você ficou brincando no final, eu quero ir embora, não sei o quê, tá bom. Ah, não, mas eu quero ir, eu quero ir mesmo. Mas gostou. Mas eu amei, claro, mas já deu 1h30, né? Deu. 1h30. E é isso, agora nós vamos Você não encerrar. aguentava os papos com pirula, não, então? Cara, o que tu fez de ficar 10 horas, 9 9 horas. Mas não, cara, não tem condição. 9? Fizemos um podcast de 9 horas. 9 horas. Qual o tempo disso? Chegaram de noite, aí de manhã. Chegamos às 8 da noite e ficamos até de manhã. É impossível, cara. E o papo vai, né? Imagina, os dois quase não falam, né? Pirula e Iago. Mas o Pirula diz... Onde você passar é o Pirula falando assim, é bem... Não, sensacional. E o Pirula, uma boa notícia, ele saiu do É isso que eu ia hospital. perguntar agora. Ele Deus, saiu do legal. hospital e tá. No dia que a gente tá gravando, ele saiu ontem do hospital. Saiu ontem, Poxa, que vai legal. começar a fazer as terapias em casa legal, agora. Isso é graças a coisa Deus. boa. Exato. Então é isso, nós vamos encerrar o nosso podcast Peregrino. Você vai ter disponível esse podcast em breve, tá certo? Nas redes sociais, nós vamos compartilhar. E foi uma alegria também ter os nossos Uma bênção. amigos aqui, Obrigado. Jonathan. E é isso. Até a próxima, pessoal. Que Deus abençoe. Valeu vocês. Se deixar, a gente fica até... Ah, vai, nos aleatórios a gente daqui. aqui bate papo.